Oi, meninas! Sejam novamente muito bem-vindas ao... Que número que é esse episódio, Bárbara? 7º episódio. Não, 7º não. 8º. 6º. Vixe, Maria. Nós estamos adiantada. Ixi, gente, eu já perdi a conta aqui, ó. Desculpa, mas... 6º episódio. Vamos lá, a gente tá antecipando, correndo, enfim, o número já nem tô gravando mais, desculpa. É 6º. Bom, meninas, eu sou a Ferguilhem. Nas redes sociais vocês me encontram como @AmigaMãeKids. Tô aqui hoje mais uma vez com a minha querida amiga, a doutora Babi Nagai. Que chique. Sejam muito bem-vindas, meninas. E estamos hoje muito felizes com a nossa convidada, Alê, seja bem-vinda. Já a Bárbara vai falar um pouquinho mais sobre a nossa convidada. E o nosso tema de hoje, meninas, é polêmico. É polêmico porque mexe com a nossa criança, mas mexe com a nossa criança interior também, né? A gente vai falar um pouco sobre birra, sobre emoções de crianças e adultos, né, Bá? Então hoje... Que a gente acha que só criança faz birra, né? Eu confesso já de cara que eu sou uma adulta birrenta, gente. Eu não sou, eu tô tratando a minha... Vamos pegar umas dicas pra ver se melhora, né? Vamos, porque não vai servir só para nós. Eu tenho absoluta certeza disso, né? Então, Bá, tá contigo. Apresenta a nossa querida. Vamos lá. De hoje. A Lê é uma querida, paciente. Trocamos, né? Somos mães que já trocamos há muito tempo aí figurinhas. É a Alessandra Cristina Amaral Sena, pedagoga. Mãe, ela falou que ela precisava falar que é mãe e eu adorei isso. Porque mãe é uma profissão, gostei. Mãe do Gustavo, de 12 anos, do Felipe, de 6 e do Heitor, de 6. Ela também é mãe de gêmeos. A gente tá multiplicando esse podcast, né? Assim, tá bizarro esse negócio, tá né? Tá parecendo aquela coisa, assim, quando a gente quer engravidar, começa a ver um monte de grávida. Agora que eu conheci uma mãe de gêmeos... Várias. Nossa, mas ultimamente em Indaiatuba só tem mãe de gêmeos. Trabalha com mentorias e ela tem uma jornada aí de 21 dias de menos birra, é isso? Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fê. Obrigada, Bárbara. Um prazer, né, estar aqui. Eu fico muito orgulhosa, porque vocês são duas mães inspiradoras. Duas mães inspiradoras mesmo. E eu quero agradecer e dizer que isso aqui é um projeto maravilhoso, assim, essa voz, né, eu até fiz uma cartinha para vocês, que essa voz chegue a muitas mães que precisam de acolhimento. Eu vejo assim, hoje, o que as mães precisam? De acolhimento, saber que tem mãe real, né? Verdade. Quando a gente fala que a gente tá aqui, que a gente vive birra, que a gente tem gêmeo, que a gente corre, que a gente trabalha, somos mães reais. Então, quero agradecer imensamente. Como ouvinte também, tenho ouvido os outros episódios, assim, e realmente, assim, é um acolhimento. Todo episódio você ouve e fala, nossa, eu já passei por isso, gente, como elas estão... Rola uma identificação, Rola né? uma identificação, uma conexão. Então, tenham certeza que a mensagem está chegando. Fiquem muito felizes que vai chegar e vai crescer muito ainda. Amém. Tudo isso aqui. Se Deus quiser. E aí eu coloquei na apresentação, né, que eu sou pedagoga e mãe, porque eu passei por transição de carreira, né? Vocês falaram lá no primeiro episódio. Era gerente de banco, depois fui para uma indústria, depois tive que parar, né, com a carreira e fui fazer pedagogia para estar presente, para entender da infância. E hoje eu vejo que ser mãe realmente é uma profissão, assim, daquelas que você planta para o futuro. Né? Foi assim que a gente se conheceu, né, na rede social, sim, não foi? Foi quando eu comecei a falar sobre transição, você falou, Fê, eu também fiz isso. Eu me lembro. Transição de carreira. Eu me lembro. Porque eu não me conformava de ter filho, que eu tinha, assim... muita vontade de ter filho, né? Casei com esse pensamento, né? Eu quero ter um filho. E de ficar 12 horas fora. Isso me causava muito conflito. E aí, quando o Gustavo tinha 2 anos, eu comecei a fazer a pedagogia. Porque eu falei, a minha intenção é trabalhar meio período e ficar meio período com ele. Mas o que te encantou na pedagogia foi o fato de ser mãe? Você sentiu essa vontade de entender esse universo? De ser mãe. Isso é muito atípico. Eu quero te dizer assim, te parabenizar. Porque isso é muito atípico. Porque, ao contrário da minha turma de pedagogia, porque eu também lá, sei lá quantos anos, 20 anos atrás, sei lá, muito mais, aliás. Quando eu fiz pedagogia e eu dizia que eu tinha feito pedagogia, todo mundo perguntava, você quer ser professora?
Porque quando você fala em pedagogos, o que vem em mente? É professora. São professores. E também existe uma falácia, né? Uma falsa ideia de que mãe e pai não precisa ser educado. Não precisa aprender, verdade, porque né? não vê isso como profissão. Sim. Então, quando eu ouvi você falando que fez pedagogia depois que virou mãe, eu falei, cara, ela é incrível. Incrível, né? É incrível. Porque eu queria entender da infância. Eu queria entender da infância. Do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Né? Tanto que hoje o meu trabalho, se você for ver, ele não é tanto no cognitivo, né? Ele é mais pro comportamental, que também existe dentro da pedagogia. Sim. Então, eu levo a linha lá montessoriana, Jean Piaget, que trabalha o ambiente da criança, que trabalha os 4 marcos do desenvolvimento. E aí, quando você entende que a infância não é uma coisa só, que você põe dentro de um saco e é só aquilo, não. Você entende que a infância tem 4 marcos. Quem que sabe disso, né? Que a infância tem 4 marcos. E dependendo do marco da infância, a criança vai se comportar de uma forma. Então, é muito rico. Já entrega. Quais são os 4 marcos da infância? Os 4 marcos da infância. O primeiro marco é o sensório motor, que a criança dos 0 aos 2 anos, ela tem aquele contato com a mãe, o aconchego, o tato. Então, é de 0 a 2. De 2 a 7, a gente chama de uma fase pré-operatória, que é quando a criança vai adquirir linguagem. Por que a criança de 2 a 6 faz birra? Vocês sabem me dizer? Não. Porque ela não tem linguagem. Ela não sabe se expressar. De 2 a 6. Tá. Então, de 0 a 2, sensório motor. Que ela vai adquirir a motricidade, né? Que vai aprender a andar, vai pegar, vai balbuciar. Já pega e linka pra mim. O que é birra? Birra é uma explosão emocional na qual a criança não consegue se expressar. E aí ela se expressa através de uma reação. Uma reação normalmente mais exacerbada. Isso. É isso. Porque ela não sabe expressar. Olha, eu estou com raiva. Né? Ela não tem esse vocabulário para falar, olha, eu estou com raiva e estou me sentindo assim. E nem só raiva, né, Ale? Porque eu já ouvi falar que birra, ela pode ser uma decorrência de sono. Isso. Ela pode ser uma decorrência de outras necessidades não atendidas. Básicas. Inclusive de atenção. Sim. Muitas vezes. Eu falo que a birra é a pontinha do iceberg. Porque você precisa primeiro descartar sono, cansaço e fome. Porque a criança vai fazer birra. Não é isso? Pode ser uma falta de atenção. Pode ser uma criança que ela não está sendo vista. Sabe quando os pais trabalham demais e a criança não é vista? Presença, né? E aí ela precisa fazer algo de forma inadequada. E aí é legal a gente entender da infância, porque ela vai puxando outros ganchos, né? Porque tem vários objetivos que a criança faz de forma inconsciente para poder ter essa atenção. E a birra é uma delas. Tá. Então, a gente vai voltando lá no marco da infância. Daí de 2 a 7, de 2 a 6, então, a 6 e 12 meses, é o pré-operatório, que a criança vai adquirir linguagem. Peraí, de 2 a 7 anos. De 2 a 7. Tá. É que a gente fala 6 a 12 meses, porque daí quando ela faz 7, ela entra num outro marco. Que é o marco do concreto. Que a criança vai adquirir ali a noção de tempo. Os meus, eles vão fazer 7 dia 4, gente. Perguntas da vida. Por que eu nasci? Noção do tempo. Nessa daí ainda não. Então, porque o seu tá no pré-operatório ainda, né? Ela tá adquirindo linguagem. E o Theo no sensório motor. Tá bem tranquilo lá em casa. Tá tranquilo. É igual eu falo, gente, eu vivo 2 marcos de infância aqui. Eu escalando a casa inteira, enfiando o dedo em tudo, botando tampa de tudo quanto é raio de coisa na boca, aprendendo a ligar o fogão agora. Gente, e a outra no pré-operatório. E depois, com 7, eles vão pro concreto. E esse concreto que é essa visão de mundo, entender data. Pode ver, a criança até então, ela não sabe o que é amanhã, o que é hoje. É verdade. Tempo, então, né? Não tem noção de tempo. Não tem noção de tempo. Confuso. É confuso. Então, aí ela já vai entrar no concreto. Depois dos 11 em diante, pensamento lógico. Né? De 11 a 12, vamos dizer. O último marco, ele é muito pequeno, porque daí é o pensamento lógico. Né? Cálculo matemático, a lógica da coisa, né? Ele já entende a lógica. E de 12 para cima, daí já entra em outra fase, que já não é mais a infância, que vem a adolescência e tudo mais. Então, pergunta, já tem uma pergunta aqui. De 0 a 2 é a fase da birra, então. Vamos pôr assim, porque ela tem uma ausência de vocabulário, para expressar o que ela está sentindo, qual é a necessidade que ela tem. De 2 a 6 e 12 meses. Isso, tá. É a fase da birra, que é o pré-operatório. Certo.
Mas a gente vê crianças de outras idades, tipo de 6 anos, de 8, 9, de 9, 10, De dando 20, um show, de 30, de 40. fazendo birra. 39. A gente vê outras Aí a crianças. gente vai chegar no ponto que é praticamente o meu trabalho, né? Qual que é o meu trabalho? Entender, né? Ajudar a criança a ter acolhimento, validação do sentimento e um direcionamento firme dos pais. Porque hoje o que acontece? A criança faz birra, o pai fica totalmente perdido, não sabe o que fazer. Então, uma hora, o que ele faz? Ele cede aquela birra. Eu tô cansado, né? Para não parar de chorar, eu uso exemplo muito prático, sabe? A criança quer entrar numa piscina em dia de frio e não pode. E ela tá gripada. Você vai deixar? Aí a criança faz birra. Você vai deixar? Você não vai deixar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acolher essa criança, validar o que ela está sentindo e ter um direcionamento firme. Você tem que ter firmeza. Não, agora não pode. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode, né? Sim. E para aquilo que pode, muitas vezes a gente cede. Então, quanto que a gente incentiva a birra? Quando a gente continua cedendo aquilo que não pode. Tem coisa que não pode. Se a criança chegar e querer comer ali um chocolate antes do almoço, você sabe que aquilo ali vai tirar o apetite. Abriu precedente, já era. Aí você deixa um dia, deixa outro. Eu costumo dizer assim, que incentiva. acende uma luzinha, faz assim, tim! Uau! Eu consegui. Consegui. E eu já percebi que ela fica desesperada quando eu berro. E não é pra Né? manipular, Porque viu? a gente fica naquele desespero. Tipo, como que eu faço pra acalmar essa criança? E a gente acha que é pra manipular e não é. Por que a Perfeito. criança faz isso? Porque a criança, ela só reage, gente. A gente precisa entender que a criança, ela reage a comportamentos. E criança, ela reage a comportamentos repetitivos. Né? Leva a sua criança todo dia no parquinho depois do almoço. Leva sua criança todo dia no parquinho depois do almoço. Ela vai almoçar e ela vai falar, parquinho, mamãe? Porque ela aprende pela repetição do comportamento. Então, se você cede a birra hoje, você cede amanhã, a criança entendeu que a birra funciona. Então, esses 3 pontos são importantíssimos. Você pode dizer um não. Eu não sei se isso fica claro, se não ficar, vocês me corrijam, me perguntem. Você pode ter dito um não, mas trabalhar o acolhimento e a validação do sentimento. E é isso que faz a criança crescer forte emocionalmente. Quando você fala validação, acolhimento, seria assim, Laura, eu entendo que comer doce é uma delícia. Exato, é Eu isso. entendo, a mamãe também ama comer doce. Se mamãe eu pudesse, eu comia ama. de É manhã, de mostrar tarde, que de a gente noite. tá entendendo o Exato. sentimento dela, né? Só que se você comer esse doce agora, isso não vai fazer bem, Exato. bem para sua saúde, porque você vai comer menos comida. Comida é importante para você ficar bonita, saudável, não ir pro, enfim, aquele blá 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 todo que a gente fala, né, que não é blá 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 bobo, Que mas é verdadeiro. Que é verdadeiro, É justificando Que e trazendo... talvez, pela questão deles não terem vocabulário, a gente pode até minimizar isso. Sim. Porque o cérebrozinho deles ainda não compreende. às vezes só Eles tão chegar na olhando parte pra É do só chegar na parte pra você não ficar doente, ponto. Isso, ou então dodói. assim, Eu falo, né? então assim, olha, Laura, eu entendo o que você queira, eu também gostaria. Só que agora a opção é o almoço. E assim que você comer, você pode ter a oportunidade. Você minimiza e você usa o assim que, e aí pronto, resolveu o problema. Eu Ela já vai vi chorar você falando desse do assim que, puxa, né? eu preciso O assim preciso- que. Eu preciso lembrar disso. O assim que Vou é treinar valioso, assim que. gente. O assim que é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que eu uso em alguns momentos inconsciente, tá? Porque o que você tá falando agora eu lembrei de algumas situações, mas assim, não é consciente. Eu vou tentar. Porque aí você já lembrar dá disso. a condição sem ser agressivo. Porque eu falo, você pode dizer um não sem ser agressivo. Só que direcionando. Por que eu falo da firmeza para direcionar? Porque os filhos precisam entender que os pais precisam ter firmeza, né? Para ele não crescer solto, porque a vida tem regras, a vida tem frustrações, a vida passa por tudo isso e precisa ser plantado na infância. Se é plantado na infância, quando adulto vai refletir. Por que a gente fala que tem adulto que faz birra? Porque ainda não aprendeu a validar os seus próprios sentimentos. Sim. Nunca foi acolhido. Então, na hora da birra, gente, qual que é a minha forma de se comportar? Eu vou fazer birra porque eu quero. Então, a questão de validar sentimento, de se acolher é muito importante. Ela tá falando e eu tô assim, ó. Tá amando, né? Não, Tá tô derretendo. pensando. A cara da Bárbara, Todo mundo. gente, eu quero dar um beijo nessa mulher. Por quê? Porque você tá se apaixonada por tudo que ela tá falando, de tanto que você tá se reconhecendo. Eu tô só pensando em aqui todo te mundo. olhando. Eu tô pensando assim. É verdade. Funciona. Quando eu brigo com o Arthur, não sei o que, não sei o que. Aí É verdade. tá A se Luana se comporta assim, reconhecendo. assim. E é legal quando você Todo começa mundo, gente, a faz acolher birra em casa. sentimentos, gente. Você acolhe seus próprios Então, sentimentos. e sobre isso, eu tenho
falado muito, eu tenho acolhido muito os sentimentos das mães. Tenho levantado essa bandeira muito forte nos últimos 10 dias lá no Instagram, falando sobre os sentimentos mais profundos e obscuros e pouco falados da maternidade, né? Sim. E o que eu percebo é que muitos deles são todos feridas de infância. Sim. E aí eu chego à conclusão de que essa coisa de ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo, porque você tem que formar um adulto saudável enquanto você cura a sua criança interior. Exato. Hoje eu falava pro meu marido, eu falei assim, gente, quanto mais eu me aprofundo em estudar o ser humano, porque eu estudo o ser humano na infância, Sim. porque vai ser um ser humano do futuro, só que eu estudo na questão de plantar aquilo que a gente vai colher lá na frente, né? E hoje eu falava pro meu marido, eu falei assim, quanto mais eu me aprofundo em estudar o ser humano, eu entendo quão complexo é. Né? São muitas coisas, o ambiente influencia. Tudo, né? Tudo influencia. Não, na verdade, absolutamente tudo. Tudo. A equação, eu acho que a gente nunca consegue ter uma Nunca previsibilidade, né? Nunca consegue. E também é importante a gente lembrar que assim, gente, quando eu falo que nós temos feridas interiores, nem sempre é culpa de alguém. Não, não é. Sabe? Nem sempre é culpa de alguém, porque tem muita gente também acostumada a falar, não, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Sim, pais e mães têm uma baita responsabilidade da qual eles têm se esquivado cada vez mais. E isso vale para uma dezena de assuntos, como vários, erotização né? infantil, Sim. telas, limite, enfim, tem uma cacetada de coisas, As sabe? chantagens, porque às vezes para a criança parar de fazer birra, você faz uma chantagem. E aí a criança aprende que é assim que a vida funciona. Então veja que é muita coisa, né? Muita Tem muita coisa. E aí a gente faz de maneira... A chantagem, eu acho que é a coisa mais fácil da gente fazer. Nossa, se você não fizer no dia a dia, isso, sem eu não te perceber. dou Não, isso. Aliás, eu falo, eu falo que é a se síndrome do senão, gente. Se você não se faz isso, se não, é sempre na punição, percebe? Sempre na punição. É assim, de maneira negativa, aí, né? e você acaba criando uma criança que vai ser um adulto que ele não é motivado pela vontade de sentir prazer, e sim pelo medo de sentir dor. Porque ele entende que tudo que ele fizer tem uma... Se ele não troca. fizer alguma coisa, ele perde outra coisa. Então é sempre uma condicional. Então ele vai ficar assim, ou eu faço isso, senão... E lembra que eu falei... É horrível ser horrível. assim. E lembra que eu falei que a criança aprende pela repetição do comportamento? Sim. Imagina num relacionamento depois. Vai ficar nessa base de troca e não pode ser assim, né? Se você não fizer a minha vontade, eu vou terminar. Se você não fizer, Né? Faz eu não isso, vou fazer senão isso. eu não vou acreditar que você me ama. Senão é uma pessoa que precisa de prova, é uma pessoa que precisa de reforço Sempre o tempo de inteiro. validação, Sempre. E não consegue aprender a lidar com seus próprios sentimentos. E assim, se a gente puxar pra nós, tem dia que a gente tá irritado e a gente não sabe por quê. Né? Vocês já passaram Com por certeza. isso? Hoje eu Semana tava passada. extremamente Já irritada. passaram? De manhã. Hoje, Lembra que eu ontem, falei? André? Hoje eu tava extremamente irritada. Só que eu tenho eu tava também. me aprofundado muito no meu autoconhecimento. Eu tô lendo um livro que chama A Mente Pode Curar o Coração. É um prefácio de Dalai Lama, que ele trabalha a plena consciência. Então você lida com o seu sentimento com total consciência. Então hoje eu já acordei, assim, não tinha motivo. Comecei a tomar meu café da manhã, comecei a pensar e não estava legal. E quando eu falo de acolher os seus próprios sentimentos, é isso, você falar o que eu estou sentindo, quais são as reações do meu corpo, e observar por que eu isso, tô né? assim. E eu falei pro meu marido, hoje eu não tô legal, desde cedo. Aí eu fui lembrar que a semana que vem fazem 7 anos que a gente saiu da nossa primeira casa quando a gente casou. Então, quando a gente casou, a gente foi morar numa casa e tem 7 anos que ele perdeu o emprego e foi transferido para Curitiba. A gente pegou as malas com um bebê no colo e foi embora para Curitiba. E vai fazer 7 anos. Então, acho que inconscientemente... Foi um estresse. Foi um momento estresse que puxou tudo isso, né? Uma memória. Chegando essa data, veio essa memória e daí eu lembrei. Falei, é por isso que eu tô assim. Então, olha que legal você saber lidar com seus sentimentos e agir com plena consciência para tudo, né? Para tudo. Na hora de direcionar a criança. E já ensinar isso para as crianças na infância. Por que você tá assim? O que tá acontecendo? Vamos Ale, conversar, né? Você tá falando e eu tô pensando aqui. Eu queria ter uma câmera na sua casa, porque você tá falando assim, eu quero ver como que você fica plena orientando. Né? Eu quero saber. Mas eu tô pensando aqui, tô num dia tem mal. 3 filhos também.
Mas a gente gêmeos, falou sobre a então. falta de paciência, porque Eu tô- rola então, a falta de paciência. Lógico, tô mal. Pode perguntar. Tô sem paciência, não tô afim. Aquele dia que você não tá afim de direcionar. Ó o caminho que você colocou. Eu acolho, eu valido e eu direciono. O acolher, às vezes, não é um problema. O validar precisa ali de um pouco de fôlego. Sim, porque você já Sabe? quer Uma partir pro racionalização direcionar. ali, tipo, tem que ficar calma, falar, tá Respira. bom, filho, eu te entendo, nananã. Então, ali, às vezes, eu já tenho esse bloqueio, eu já tenho vontade, eu não quero falar. Não, não quero falar, entende? Eu quero parar por ali. Aí, na hora do direcionar, aqui não vai ter direcionamento. Então, assim, o que eu quero te dizer? Que isso acontece com todo mundo o tempo todo. Lógico que isso não é todos os dias. A gente tem consciência, tem que melhorar, tal. Mas o que nós podemos fazer nesse momento também para dar um acionamento para a criança? Porque, afinal, a gente também é gente, né? Então, às vezes, a gente não tá legal. Também é Não gente. tá legal. O que eu Eu uso falo, de orientação? tá? Mas eu vou falar o que eu costumo Tá, fazer e pode depois você falar. me fala a sua condução. Aham, Eu tá. quero entender se tô no caminho. Tá. Enfim. Vamos lá. Não, Pode falar? Você não vai falar? eu quero ouvir você falar. Tá bom. A gente Você tá Não, muito achei que doida, você ia Bá. falar. Você falou, Você falou, pra ela, eu deixa falo que eu e depois falo. Gente, dá um desconto. Tá, então o que eu vou falar? Que eu vou pensar. Nessa fase aí de 2 a 7, de 2 a 7 não, inclusive da fase do sensório motor. Ela falou que a Fer falou que o Theo coloca a mão em tudo, né? Absolutamente. O que a gente tem que usar, gente? A gente tem que ter uma consciência grande que o nosso discurso não entra ainda na cabecinha deles. Então, sabe aquela mãe faladeira, aquela mãe discurseira que dá aquele discurso? Presente. Então, o que a Acho gente que eu diminui bastante começa? também. A gente começa a ganhar ponto quando a gente começa a falar menos e agir mais. Eu tenho Então, trabalhado isso. Assim, É que eu difícil percebi porque a isso. gente quer dar um discurso. Eu tô A criança vendo. até vira o olho, A né? gente quer dar um discurso. Só que sabe aquele discurso que parece que é palavra jogada ao vento, que a criança nem ouviu? Ou entrou Tá em pro alemão. ouvido? É um discurso em alemão. Nem aí. E quando você consegue pegar palavras que funcionem, sabe? Tirar a criança de lá e falar assim, aqui é mais seguro. Pronto, acabou. Você tirou e falou, aqui é mais seguro pra você. E vai usando, é um treino, né? Vai usando isso, falar menos e agir mais. Então a criança já tá ali, já fez birra, tá querendo comer o chocolate antes do almoço. Tem hora que você tem que dar um corte mesmo, sem dar muito discurso, né? Lógico que a gente vai poder falar, não, se você comer, você vai passar mal, você vai perder. E se você simplesmente falar, olha, o chocolate agora não é opção. Com voz firme, não tem problema, você não vai ser desrespeitosa. E nem tá sendo autoritária. E nem autoritária. Você tá usando Você tá autoridade, usando mas sem ser autoritária. Sem ser autoritária, você vai falar de forma firme. O chocolate agora não é opção. E aí a criança vai espernear, aí Vai faz o que a Fer chegar. falou, eu Você te a espera? entendo. Porque eu acho que que não passa no se eu te entendo. Você espera? Espera o tempo da criança. Porque eu acho que o que a Bárbara tá sentindo é até uma coisa que eu anotei. Porque quando a gente vai pesquisar vídeos sobre birra, a gente sempre escuta essa orientação. Abaixa na altura da criança. Olha nos olhos. Olha nos Ela tá querendo olhos. saber na prática. Né? E assim, não é... E o que me parece injusto é porque essa fala parece que ela foi feita para uma mãe que tá na boa com os filhos em casa, que tem rede de apoio, que tá dormindo bem. Só que na realidade, o que tá Na verdade, essa mãe acontecendo... não existe, né? Não, existe, né? Não, ela tem mais estrutura, mas ela Sim. tem um turbilhão de emoções, né? Sim, Que vai mas desequilibrar. aflora. Mas vamos combinar que a maioria tá no olho do furacão. Sim. A maioria tá lá sem dormir. No cansada. caso da diferença de idade dos meus filhos, por exemplo. Com a Laura, eu era muito mais pedagógica. E Eu era agora com muito 2? mais didática. Eu abaixava, eu conversava, eu era extremamente... 2. Agora, tem dias que, assim, eu lembro de uma época que o Theo tava tendo reação de vacina, ou a PLV. Mano, eu tava sem dormir, ele dando o maior show, eu sem comer porque eu tava fazendo a dieta da PLV. A Laura, assim, com ciúmes. Gente, eu tava uma loucura, fora né? de mim. Aí falar pra eu abaixar no nível da criança. E eu já tava, mas eu falando assim, já falei! Eu já tava nesse nível do já falei. Eu já falei 1 milhão de vezes. Que eu amo, que depois que eu termino, eu juro que eu dou risada. Hoje eu dou risada.
Quando eu paro de gritar, gritando. Quem nunca se sentiu idiota, né? Caramba, ridículo. É um desespero, às vezes, tão grande. Eu acho que vai do perfil, do jeito... Mas eu sou aquela pessoa que quando eu estou realmente conturbada, muito sobrecarregada, cabeça cheia, eu não consigo dialogar. Eu preciso de um tempo. Sim. Um minuto. Eu, às vezes, falo pra Luana, por favor, porque ela que mais me cobra, né? É legal eu falo, Luana, falar isso. Por favor, me dá 2 minutos. A mamãe não tá conseguindo pensar. Eu não consigo nem te responder. Ouvir os pensamentos. Você entende? Mas eu acho que vocês estão querendo chegar num ponto assim, Ale, você é sempre assim? Eu também me estresso, gente, porque eu também sou um ser humano. Você dá uns gritos dizendo outro dia eu pedi desculpa. Só que assim, o Pelo que eu amor acho, de Deus, o que eu acho muito importante é você saber recalcular e mostrar pra criança que você também erra, que você é um ser humano. Outro dia eu falei pro meu adolescente, por quê? Eu precisava sair, já estava com todos 3 já no esquema para sair, abri tudo, coloquei tudo dentro do carro e eles com uma bendita bola de basquete batendo a bola e não entravam no carro. E eu falei com toda a calma do mundo. Só que eu falo umas 4 vezes para eu dar o estresse, é porque eu já falei com toda a calma do mundo. E a gente pronto para sair, eu com horário e com os 3. Acho que eu ia no dentista e tinha que levar os 3, né? Porque eu não tenho rede de apoio aqui. Não tenho ninguém também, ninguém. Com os 3 eu não pode tenho. me chamar, tá não bom? tenho ninguém. Conta pode com a me gente. mandar o Tudo WhatsApp. eu tenho que sair. Eu vou chamar. Pode chamar. Eu vou com os 3, gente, para tudo quanto é lugar. Eu vejo Se você mesmo. Eu vê não sabia disso. com tudo, Que você não tudo. tinha. Meu marido tá de férias, eu falei que eu queria marido de férias direto. Porque Maravilhoso, hoje eu né? fui resolver umas coisas e ele ficou com as crianças. Mas Nossa. tudo, é mercado, dentista, tudo. E nesse dia, gente, tudo certo pra sair, eu esquematizada e eles batendo a bola de basquete. Já tinham entendido. Porque eu acho assim, a comunicação da gente com a criança tem que funcionar. A criança entendeu? Já entendeu. E aí não faz. Aí nesse dia eu dei um berro, menina. Depois eu pedi desculpa pra eles e pedi desculpa até pra vizinha. Falei, viu? Dei um berro aí, desculpa. Tá tudo bem, não Terrível medo, o terrível medo da vizinha ter escutado. Não, Quem eu falei nunca pra ela. sentiu? Eu falei pra ela, falei, viu? Me estressei. Falei, gente, eu já falei. Nesse dia eu tive que falar. Gente, no começo, quando eu tive os Deixei gêmeos, a bola escondida. Umas 3 semanas. Acredito. Então, se eu tivesse no meu dia de fura, é capaz de eu furar a bola. A bola. Falei pro meu marido depois. Falei, escondi a bola. Olha, lá em casa é tranquilo. A gente só joga os pratos na parede. A gente pega uma faca e fura Fura a bola. Mas aí eu falei pro meu marido. Não é agressivo, falei gente. Pra eu só ele, enfio viu? a faca. Escondi a bola de basquete. Só que pra pôr a bola de basquete já foi um dilema. Ele falou assim, vou pôr uma cesta de basquete pros meninos no quintal. Daí ele falou, o que você acha? Mas vai estragar a pintura, vai bater nas coisas, capaz de amassar o carro, né? Eu falei... A pergunta já tá na resposta. A resposta já tá na pergunta. O que você acha? Péssimo! Não, sabe o que eu falei? Eu toda pedagógica. Eu falei, a infância é uma só, coloca. Agora eu tô querendo esconder a bola de basquete. Gente, a gente paga pra ver, né? Paga pra ver. Mas estresso também. Só que eu tenho uma ferramenta... Tem uma ferramenta não, né? A pedagogia tem uma ferramenta que são os 3 R's da reparação. Que você repara o seu erro com responsabilidade. Porque a gente vai errar, porque a gente é ser humano. Então, quando você grita com a criança, quando você é um pouco agressivo assim com a criança, não tô falando bater, né? Mas às vezes a gente é agressivo, porque a gente tá ali, né? Num patamar maior que eles. E tem momentos que é uma covardia, porque eles são menores. Muito. Então, A quando maioria você das vezes percebe que você foi covarde naquela condução, não tem problema reparar o seu erro. E eu falo que reparar o erro é igual marido e mulher. Sabe aquela história que, tipo, não dorme sem dar um beijinho, mesmo que você brigou? Sim. E o melhor momento para reparar, sabe aquele dia que você se estressou? Vai na hora de colocar para dormir e faz a reparação. Olha, hoje eu não fui a melhor mãe que você poderia ter. Né? Hoje eu errei, mas a mamãe também erra, porque a mamãe cansa. Eu falo para os meus, a mamãe é um ser humano, a mamãe cansa. A mamãe tem muitas coisas. Eu tinha muita dificuldade. Hoje eu e consigo. muita gente tem essa dificuldade. Então, quando a criança vê isso, quando a criança sente isso, ela também consegue entender que a mãe é um ser humano. Então, são 3 R's, anota aí, ó. O primeiro é reparar o erro com responsabilidade de um humano adulto. Você é o adulto da relação, né? Você tem vivência, a criança não. Repara, reconecta
E, ai meu Deus, são 3. Como que eu vou esquecer? É reparar o erro com responsabilidade, e reconectar com a criança. Gente, sumiu o outro R. Enquanto Não você tem problema. pensa, não tem problema. Tá. A gente, assim, Eu falei antes de começar o episódio, gente. Fica tranquila, E agora porque não veio. dá- São 3 R's. Tá tudo Dá certo. brancão. A gente tem mais tempo ainda. Tá. tem, e São- dá brancão mesmo. Sempre reparar o erro, gente. Eu acho que o mais importante é isso. O Sabe- seu filho reconhecer que você é um ser humano que cansa, né? E eu acho que tem um aprendizado aí riquíssimo para a criança, que é: a gente não pode esquecer que essas crianças um dia virarão adolescentes. Sim. E o que eu quero da Laura? O que eu espero da minha filha quando ela tiver com aqueles hormônios saindo do Jesus. corpo, louca, sabe? Que a gente sabe, ainda mais Que vai meninas, né? E Que vai meninos acontecer? também, viu? Os Quando meninos ela ficam sair da doidos. casinha comigo, ao invés de eu ficar lá chorando semanas no meu travesseiro, questionando a mãe que eu fui durante toda a vida, eu espero que a minha filha tenha uma referência de que chegar e reparar o que ela fez não é uma fraqueza, é uma fortaleza, é um sinal de humildade. Então, quando eu chego para ela hoje, e eu faço isso com frequência, porque eu erro bastante. Eu erro também, Eu gente. erro Eu faço com bastante. frequência isso E também. sabe o que eu aprendi, gente? Com tudo isso, eu reparo com o meu marido também. É. Isso é muito importante, porque às vezes Verdade. a gente Porque dá lá umas o faiscadas. ego é maior, né? Só que aí a gente meio tá igual. de igual para adultos. igual, É. né? E erro com pessoas também. Já errei muito, eu já reconheci. Peguei os 3. Lembrou? Viu? Reconhecer, reparar e reconectar. Tá. Perfeito. Então você reconhecemos. reconhece o seu erro, você repara o seu erro, pedindo desculpa, né? Pedindo desculpa e reconecta. E Ale, esse reconhecer, me corrija se eu estiver errado, é para aquelas pessoas que fazem a coisa e defendem que fizeram a coisa e não pensa que pode não ser a coisa certa, é isso? Sim. Por exemplo, É. eu mando calar a boca mesmo, ponto final. Sim, e às vezes a conta vai só pra criança, Fer. Tipo assim, Às vezes vai só pra criança. terrível, né? Ai, viu, a criança a não conta para. é só pra criança. O meu filho tá numa fase que é muito fácil você mandar um berro. Porque ele tá naquela fase assim, mamãe. Aí você fala, oi, filho. Ele, Meu Deus. mamãe, oi, filho. Pé. Ah, meu Deus. Mamãe, oi, filho. Papai. Ah, gente. Então, Ai, que assim, lindo. é lindo porque não é na sua cabeça 320 Mas, vezes por menina, minuto. a Ai, Bárbara gente. me acompanha. Tem dia 6 da manhã, eu já respondi 7.987 É perguntas. isso. Ai, gente, quando E começa aí- a falar muito mãe, eu meu falo, me dá fala. 2 minutos? Então, Se não... Mas você sabe o que tá acontecendo, que eu percebi essa semana? É que Eu ele tô não entende, descontando né? na Laura. Eu tinha... Porque o que gente, tá o maior, acontecendo? né? Olha Eu como, também desconto, olha como a gente tem que me ajuda. reconhecer. Me ajuda. Ajuda. A gente tem que reconhecer. Tadinho, tem que E eu reconhecer. reconheço que de tanto mamãe que o Theo tá me chamando, hoje quando o meu marido chama Fer, eu já fico meio irritada. E quando a minha gente. filha me chama mamãe, eu falo só um minutinho. Só que É. na verdade esse minutinho não era pra ela, esse minutinho era pro Theo. Sim. E a gente Nossa, vai... faz sentido. Eu faço algumas vezes. Achei que você tava falando desconta no sentido de se estressar, Não. de dar um tempo. É porque a demanda dos maiores é do diálogo. É falar, sentar, Sim, falar. sim. E aí Ai, precisa tudo, se organizar, gente, né? precisa. E o outro tá ali, berrando, enchendo a sua cabeça. E você fica com aquele Ai, berro gente, e não é tentando fácil. dialogar com a mais... E aí, algumas mães vão falar assim, É nessa hora que eu falo que eu dou uma coitadinha da surtada. Laura, você tá se sentindo culpada? Não, eu não estou me sentindo culpada. Eu estou me sentindo num momento de reconhecer os meus padrões de fala com a minha filha. Sim. Sabe? Eu não tô sendo justa com ela. Então, isso não me causa culpa, porque o erro me ensina. A culpa Sim. não me ensina nada, o erro me ensina. E não só Sim, isso, sim. né, Fê? Porque eu sempre me faço essa pergunta: por que você tá tão incomodada? Por que você tá tão irritada? Porque às vezes tem a ver com a questão. Eu tenho uma questão. Acho que todo mundo, né? Ninguém Todo gosta mundo tem. de gente É. buzinando na sua Não. orelha. Eu odeio A gente tá gritaria, tentando chororô. pensar e... Isso pra mim é muito desafiador. Mas tem outra questão. É o quê? É sobrecarga? Você tá cansada? Você quer dormir? Você tá com fome? Eu faço essas perguntas pra mim. Porque eu falo, tá, entendi. Então você quer só descansar. Então tenta organizar pra depois dar atenção. depois dar atenção. Sabe assim? Porque pode ver, a criança, ela reflete o ambiente que ela vive. Veja, um dia que você tá super feliz. Feliz, perfeito. leve, tranquila, amorosa. Pode perceber, as crianças também estão leves, tranquilas, amorosas. Só que ninguém te estimula a estar feliz. Todo mundo faz a pressão contrário. Isso é outra coisa. Vamos falar de sentimento, então, Vamos né? dar uma pausa aqui, Fê? Vamos. Pra gente falar dos nossos patrocinadores. Vamos, eles têm. Os Eu nossos vou beber patrocinadores têm tudo a ver. Tomem as águas aí.
Vamos dar uma pausa que aí a gente volta aí pra falar. Deixa eu até anotar aqui que eu vou esquecer, gente. Dos nossos sentimentos. Mas se você vê, o ser humano é complexo. Olha aí, quanta complexidade dentro de um ser humano. Muito. Né? E às vezes falta tempo coisa. pra gente pensar sobre tudo isso que tá acontecendo. A gente só vai reagindo. E hoje eu vi um vídeo muito legal que falava assim, aparece lá ansiedade, preocupações, não sei o quê, e aí a pessoa começa a correr, fica um silêncio no vídeo. Ela fala, olha o que acontece na minha cabeça quando eu corro. E aí eu me lembrei que tem a ver com os nossos patrocinadores. 2 questões. Quando eu vou fazer a minha massagem lá na Onodera, a Onodera é uma das nossas patrocinadoras, e é o meu momento, é o momento que eu paro de pensar. É o momento que aquela falação dá uma silenciada, e sabe? Precisa, né, Fer, desses Precisa. momentos? Precisa, gente. Precisa, porque eu acho que esse momento que você vai pra Onodera fazer massagem, você se conecta com você. Eu sempre me lembro de um trecho de um livro que falava assim, amor de mãe é infinito, é incondicional, mas paciência, saúde mental, qualidade de vida não é inesgotável. Você tem que dar uma pausa para se recarregar. E é a grande frustração das mães hoje, elas piram mesmo, porque nem fazem parte do plano durante o dia, sabe? Então, Onodera é onde eu me reconecto comigo. Então, eu faço questão. Eu não tô nem aí para os julgamentos que eu recebo. Nem aí. Porque é no meu pé que dói o calo. Exato. Então, não no pé dos outros. E então, a sua forma de se autocuidar. Cada um tem o seu, né? Exato. Então é isso. E nós somos muito gratas à Onodera, em especial porque ela acredita tanto nisso tudo que a gente está falando, que ela está oferecendo voucher para as meninas que entrarem em contato através do QR Code, um voucher de R$200 para você fazer algum procedimento, para você conhecer, para você se conectar nesse momento. Posso pegar meu celular e pegar o QR Code? Pode pegar. Ela está oferecendo 10% de desconto nas massagens para todo mundo que segue a mim e a Bárbara. Ela oferece 20% de desconto em todos os equipamentos. Então, assim, gente, incentivo não falta pra gente dar essa pausa e ver o que acontece depois, né? A mesma coisa vale pra Verde Natural, que também é a nossa patrocinadora e a quem eu acho que tem tudo a ver o que a gente tá falando aqui, o que eu acabei de falar, inclusive, porque uma mãe que tá dormindo bem, ela age de uma forma mais adequada. Com certeza. E o sono do bebê até os 2 anos é um desafio para a maioria das mães. Sim. E eu me lembro que no meu maior momento de desafio, de desespero com o Theo, já tendo vivido uma fase difícil com a Laura, de sono também, eu conheci a Verde Natural. Uma seguidora minha me indicou a marca, eu conheci eles me mandaram um kit, porque eu comprei um produto, fiz o teste, falei, caraca, por 1/3 do preço do que já tinham me falado que tinha outras marcas grandes, né? Eu falei, nossa, vou testar. Testei, e na primeira noite que eu testei, deu diferença. O Theo vinha assim numa sequência de acordar 5, 6 vezes à noite. Nossa. Então, quando eu usei o kit relaxante da Verde Natural, que é banho com um sabonete de lavanda, depois é uma massagem com hidratante e depois um spray de lavanda que você põe na roupa de cama, ele mudou. E depois eu fiz esse mesmo spray no carro e também funcionou para acalmar. Ou seja, daquele do em diante, eu também melhorei. Sim. Eu consegui me reconectar, porque dormi, gente. Sem dúvida. Meus gêmeos nasceram em fevereiro. Aí, em maio, eu tive meio que um surto, gente. Porque eu fiquei de fevereiro a maio, praticamente, sem dormir. Sem dormir, exato. Não existe saúde sem dormir, gente. Então, vejam que os nossos patrocinadores têm tudo a ver com a nossa pauta. Tudo a ver mesmo. Sabe? Tem tudo a ver. Não foram escolhidos aleatoriamente. Quando a gente foi conversar com eles, não foi aleatório. É porque a gente sabia todos os temas e tudo que eles somam, de fato, na nossa vida. Verdade. E da mesma forma, vem a Vacivita, que é o nosso terceiro patrocinador. E que, assim, pra mim, as pessoas perguntam, Fer, por que você dá vacina no particular e não no SUS? Algumas eu dei no SUS, mas eu prefiro no particular, porque eu tenho condições de pagar, porque se eu não pudesse, eu ia no SUS também. Mas, assim, qual é a questão? A questão pra mim, é a humanização da vacina, a questão é reduzir a intensidade das reações. Poxa, quem já teve um bebezinho tendo reação da vacina de 2 meses, sabe do que eu tô falando. Então, se puder, é de cortar o coração. Então, se puder evitar, né? Qualquer fase, Fê. É horrível. Mas eu me lembro da Laura tendo uma reação que eu fiquei, assim, dormindo e gemendo, sabe? Eu fiquei com o coração partido. Eles têm até espasmos, né?
Dos gêmeos eu tinha dó que não dava tempo nem de acolher. Acabava de dar a vacina, colocava no carrinho, porque já era a vez do outro. Sim. E vai falar que essa fase não mexe com o nosso emocional? Mexe, com Nossa, certeza muito. mexe. Não é? Se tem Então, um BO, assim, pra mim é vacina. se você tiver que fazer um planejamento financeiro na gravidez, cheque as principais vacinas que dão reação, gente. E tenta fazer caber. E, ó, eu vou Porque até vale a falar, até pena. pelo que a Fê fala, né? Eu também dou parte no SUS. E eu acho que o grande diferencial das coisas é o atendimento. Com certeza. Gente, é cada profissional que fala umas coisas para as crianças. Tipo assim, não pode chorar. A última vez que né? eu fui, meus filhos tiveram uma reação gravíssima no braço. Ficaram, acho que mais de uma semana com uma bola gigante. E a mulher que atendeu foi uma maravilhosa. Mas, se fosse em outra situação, ela não ia deixar. Porque eles vêm querendo, né? E ele berrando. Pra mim, eu preciso acalmar meu filho. Eu não consigo, eu não forço. Gente, desculpa. Eu volto, eu dou um rolê. Eu acho um horror. Forçar, Assim, não gosto mas de muito. forçar. Ele É uma tava agressão, perdendo. né? É uma agressão. Você falar, vem aqui, eu vou te agarrar, vou te pegar, você não quatro. vai sair daqui. Na época do uma agressão. Covid, que eu fui vacinar a Luana, gente, era um show de horror naquele espaço, o Viber, né? Era um show de horror. Eu tinha vontade de chorar junto com as crianças, porque eu tenho esse trauma de infância, né? De Eu você ser corria forçada. também, Eu eu era chorava forçada. todas as vezes. E às vezes a gente escuta aquela coisa, mas é pro seu bem. Não, mas não é porque é pro seu bem que precisa ser violento. Fala que não precisa nem chorar. Não precisa chorar, não doeu. Né? Aí Dá, é difícil. tem que falar, né? Eu Dói um falo que pouquinho. dói, eu falo isso que pode chorar. E faço toda Conheçam, a previsibilidade. gente. Eu nunca menti pra Laura. Eu sempre disse minto, pra ela, nunca filha, minto. vai doer, mas é rapidinho. Hoje, eu e ela, a gente sempre fala. Eu falo pra ela fala, vai doer. Eu falo, vai, filha, mas eu vou estar vai. aqui do seu lado. Agora, eu no também, período não que ela minto. teve internada, eu falava pra ela, vai doer, mas eu vou estar aqui do seu lado. Rolava escândalo pra caramba. Mas o é limiar diferente Mas o passa escândalo junto, né? do medo, assim, talvez porque tá doendo, É. e do pavor. O que ele estava sentindo era pavor. Inclusive, na hora, ela tava com agora esses dias ela teve internada, ela tava com acesso no bracinho. E na hora de vir de vir colocar a medicação, ela achava que ia doer. E ela ficava agoniada, assim. Aí eu falava pra Tensa, ela, né? filha, Já eu tá falava, o acesso. filha, isso não é dor, isso é medo. Sabe, esse desespero que você tá sentindo agora, isso não é dor. Desconhecido, né? Isso Não é sabe o que medo. que é. Aí, gente, é uma graça, porque ela aprende muito, eles aprendem muito rápido. No final, ela tava falando, mamãe, isso é medo, Isso não é medo. dor, né? Por isso que eu falo da validação. É repete, muito, né? é o máximo, gente. A é o validação máximo. do sentimento de uma criança é entender que ela vai lidar com os sentimentos, inclusive com a reação que o corpinho dá. Sente medo, o coração vai bater forte. Sente raiva, pode ficar com o rostinho quente. Então, quando você valida o sentimento, você ensina até a reação do corpo. A gente não sabe. Não E sabe, também, verdade. assim, né, pensando em validar, né, o sentimento da criança e da mãe. Né? A mãe, às vezes, está, assim, numa semana do puta que pariu, vamos combinar, né? Tá do peru, né? E ela, às vezes, acha que ela não podia estar desse jeito. Ela não deveria estar desse jeito. Como não, amiga? Você tá tendo uma semana Punk, pesada, cansada, punk. Como exausta. assim? Valide o seu sentimento de estar com o puta que pariu ligado. E sabe? fala Valide. pro outro, né? Fala pro que Fale. tá do seu lado. Eu falo pro meu marido, hoje eu não tô legal. Porque Sim. até pros meninos eu falo, olha, hoje eu a também mamãe não falo. tá legal. Porque o que a gente tem A mamãe hoje, não tá legal o que a gente hoje. tem hoje, em especial na maternidade? A gente fala que tá sofrendo de alguma coisa, a frase clássica vem na mesma hora. Vai passar, mãezinha. Tá bom, mas Esse o mãezinha, na sua esse cara. mãezinha, Vou passar o ferro na sua esse mãezinha eu não gosto, gente. Viu? Me dá um Vai bronca, esse passar, mãezinha. Tá bom, mas o que eu faço enquanto não passa? Então, esse vai passar não é validar. Não te dá uma solução. verdade, Não né? é validar. Não é validar. Não te dá uma solução. dá E mais o que a raiva. gente quer é validação. Eu te entendo. É difícil mesmo. E, ó, vou te sugerir algumas coisas que podem te ajudar a passar Te melhor. dá uma solução, né? Tira um tempo pra você, mãe. Dá um tempo quando a sua filha estiver ali te azucrinando a vida. Não se pressione a saber o que fazer naquela hora. Fale pra sua filha, eu preciso de 2 minutos. Que nem você tá falando pra precisa Bárbara. falar. Eu precisava de mais, mas tudo bem. Eu lembro dos gêmeos nessa época aí, que foi um caos, gente. Foi um caos. Além do meu marido ter perdido o emprego, ele foi sozinho pra Curitiba e eu fiquei no interior de São Paulo com 3 crianças sozinha. Meu Deus. Então, assim, se eu contar a minha história, a gente chora junto. Ó, E lembrei aí. do negócio. E eu não dormia, porque sozinha a semana inteira. Ele só vinha fim de Eu não semana. sei o que é isso, gente. Ele só Eu vinha admiro fim de demais. semana. Aí minha mãe plantou na minha casa para me ajudar, mas a maioria da demanda era eu amamentando. Gente, aí chegou maio, mais ou menos, eu dei uma surtada.
Aí minha sogra chegou... Justo, né? Chegou um dia minha sogra e minha mãe. Ela falou, hoje eu vim com a sua mãe e hoje nós vamos dar mamadeira para os dois a noite inteira. Você não vai levantar nem para amamentar e você vai dormir. Foi o maior presente que eu recebi da minha mãe e da minha sogra. Pois é. Porque eu sozinha no interior, ele trabalhando em Curitiba, que eu ainda não tinha resolvido as mudanças, com 2 bebês pequenos e um de 6. Sozinha. Para dar conta de tudo. Eu não sei como eu não enlouqueci, como eu não entrei em depressão, mas nesse Dia das Mães, que daí já era maio, eu chorei copiosamente e não tinha o que me controlasse. Então, você precisa entender que aquilo que você sente tem valor e saber comunicar. Eu aprendi com o tempo, agora, depois de um bom tempo que eu aprendi a comunicar. Mas antes eu não sabia, de falar, ó, não tô legal e preciso disso. Né? Eu acho também que não isso é sabia, legal. não. Eu venho aprendendo, acho que, de verdade, eu mais atenta, reconhecer rápido, fazer a correção, acho que de uns 2 anos pra cá, Eu também, que eu acho que de comecei uns a 2 estudar anos pra mais cá. sobre isso. É isso que eu também ia linkar. Vocês estavam falando da birra, não sei o quê, e os sentimentos. Eu acho que a grande libertação é conhecer. Ter o conhecimento sobre esse assunto. Porque quando eu... Na maternidade da Luana, não tinha nada disso, gente. Eu não tinha essas informações. Não tinha acesso, não. Então, assim, era uma, mas eu tinha um conflito interno gigante de várias coisas. Eu lembro de cena que eu gritava com ela com 2 aninhos, que eu queria bater nela. Você Porque o entende? sentimento Não tá bem, estava né? ali, né? A tava gente não tá ali, bem, tá né? ali. E quando eu lembro, eu jamais fiz isso com os meninos, porque eu já Sim. tava numa outra maturidade, numa outra... Já tinha estudado mais sobre... E na época eu ficava sozinha também, não tinha essa rede de apoio, porque querendo ou não, meu marido, como home office, quando eles nasceram, por mais que ele está trabalhando... Tá vendo o vucu Ele está como rede de Tá apoio, vendo porque o qualquer vucu-vucu. problema eu podia gritar pra ele, amor, pelo amor de Deus, vem aqui que, né, tem um B.O. E lá eu passava o dia inteiro sozinha, né, e não tinha, os meus pais trabalhavam também, ninguém podia me ajudar. Ninguém podia, E eu acho que eu surtei de fato, eu lembro, assim, uns 2 primeiros anos dela, me irritava muita coisa. Mamãe, o banheiro, eu comentei hoje nos meus stories, acho que a coisa mais importante que eu senti, que eu perdi na maternidade, que eu recuperei rapidamente depois, não abro mão, é ida ao banheiro. Cara, Ai, gente, que a isso Fê até gravou pra mim ainda lá. é difícil. É difícil. Inegociável, tá? Segunda mim é maternidade, como o Arthur também tava lá, a Luana era mais velha, eu falava, Lu, a mamãe precisa tomar um banho. Você consegue olhar seus irmãos? Colocava na cadeirinha, prendia eles. Você olha 2 minutinhos, a mamãe toma banho rápido, mas eu preciso tomar banho sozinha. Eu não gosto de ninguém me olhando. Eu não gosto de ninguém conversando comigo. É meu. O banho é meu, sabe? E isso eu me senti violentada na primeira maternidade, porque eu perdi. A Luana ficava pendurada no banheiro, chorando. Cara, eu esperava ela dormir. Aí eu falava assim, agora eu vou. Aí eu ia de mansinho, Gente, morava em eles têm apartamento. sensor. Caraca, eles têm meu. sensor, eles plantam. E aí eu entrava em pânico, né? Porque eu achava que ela ia morrer no berço lá. Eles plantam. Esses dias, Tenso. maior esquema, né? Porque eles estão de férias faz tempo, eu com as 3 crianças e não tem ninguém pra falar assim, viu, fica com o menino 1 minuto. Mas eles ficam atrás de você? Fica atrás de Mesmo mim. os Mesmo o Mesmo maiorzinho, maior? você falando, ó, fica aí que eu vou Então, fechar a porta? Aí, o que eu fiz esses dias? Eu dei umas tarefas bem de contração, assim, pra dar tempo, e corri tomar banho e avisei. Falei, olha, mamãe vai tomar um banho, faça esse desenho aqui bem bonito, pinta, que depois eu vou querer ver. E subi tomar banho, eu moro no sobrado. Gente, eles na porta, mamãe, terminei. Aí eu falei assim, tá bom, depois a mamãe vê. 2 minutos, não tem que tirar a roupa. Olha o que eles falaram. Não, mamãe, não tem problema, eu coloco embaixo da porta. Colocaram o desenho embaixo, eu, não. Então, Agora, eu eles tenho o ficam banheiro ainda. dentro do meu quarto, então eu tranco o quarto. Ah, você tranca, Eu não tranco tranquei a o porta quarto. do... Gente, não sei por que eu tranquei tranco, o tá? quarto. Mas eu tranco... Olha o medo. Olha o medo. Mas Eu não assim, tranquei, eu eles eduquei chegaram. desde pequenininho até por exemplo, a Luana não tá em casa. Eu viro pros dois e falo assim, ó, vocês vão ficar Que bom. quietinho na sala, a mamãe vai tomar Aprendi banho. essa Tudo com bem? você. Você chama a mamãe se precisar? Fica numa Fica de boa, é. Esse é o maior presente que eu ganhei na bom. segunda. Porque os meus, eles ficam com a mãozinha embaixo da porta. Oh, não, meu eu coloco Deus. embaixo da porta. Aí tem dia que eu quero tomar banho. Não, teve Eles um dia não que falam, eu eu precisei. te amo, porque a Laura fala. Fala, gente. Mãe, eu posso ficar do seu ladinho? Posso fazer companhia? Ai, gente, Ela que fala coisa. assim. Aí ela já sabe que o banho é um momento bom pra mim, né? Que Nossa. é o meu momento também, Será? né? A gente tem uma conexão E aí com banho eles mulher, plantam, né? gente. É. Eles plantam Não, e do aí lado. agora ela senta e ela fala, você sabe que eu te amo, né, Oh, mãe? meu Deus. Aí eu falo, eu sei, filha, que você me ama. Você sabe que eu sempre vou te amar, né, mãe? Eu sei, filha, porque no fundo ela já sabe que ela tá...
Que ela tá estragando o meu momento ali. É muito engraçado. Eu teve um Ela tá dia... invadindo a minha ela privacidade. sabe. Eu sempre acordo primeiro em casa, porque ele já vem me chamar, eu sempre acordo primeiro. Teve um sábado que eu falei pro marido, marido, hoje eu preciso dormir pelo menos até 7, porque eles acordam muito cedo. Aí ele falou, não, beleza, então eu desço, cuido dos meninos e fica em paz aí. Ele é super parceiro. Gente, como a gente ficou nessa ideia aí de não ter rede de apoio, eu falo que a gente é um time. Tem dia que ele sai de cena com os meninos para eu respirar, tem dia que eu saio para ele respirar e assim segue. Aí ele foi pra cuidar dos meninos, daqui a pouco apareceu um lá com um pão de queijo queimado. Mamãe, o papai fez pão de queijo, mas queimou. Você corta pra mim? Aí eu não tenho faca no quarto. Nossa. Eu não tenho faca. Sabe? Ai, Então, assim, é muito engraçado, porque assim, você se sobrecarrega tanto. É porque é muita demanda emocional. Eles querem muito a gente. Não tem como. Gente, isso é adoecedor. Adoecedor. É adoecedor. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente tem que tomar cuidado com a expectativa. Porque se a gente tiver a expectativa que nós sempre vamos conseguir corresponder ao que é pedagogicamente correto, a gente vai enlouquecer. Sabe? Porque olha só o nível de demanda que a gente está falando aqui. Você querendo dormir até às 7 não é nenhum luxo. Você querendo tomar um banho. Eu fazer querendo ir no banheiro fazer em um cocô. Então, assim, é muito puxado. Sim. Mas, então, Fê, será que você não acha que falta a gente colocar limite? Olha, sim e não. Eu tô refletindo. Né? Sim e não. Eu acho que assim, seja como for, a questão da validação do nosso próprio sentimento é a grande chave. É permitido sentir tudo. É permitido sentir raiva, é permitido sentir frustração quando você tenta dormir e isso te irritar. É permitido. E verbalizar. É né? permitido sentir, gente. É permitido sentir tristeza, é permitido sentir alegria, inclusive. Porque eu sempre falo, né? As pessoas falam, não fica triste, não chora na frente do seu filho porque ele sente. Eu choro. Mas, eu choro. Mas ninguém te fala. Seja feliz, mãe. Cuide de você, porque o seu filho também sente. Eu choro, porque eu acho que a maior prática que eles têm que entender é que eu também sou ser humano. Eu tenho um sentimento. Eu choro e tem dia que eu falo, olha, gente, eu me irrito porque eu também tenho sentimento. Só que eu acho que o grande ponto de tudo isso é equilibrar também, né? Você ter essa firmeza, ter o afeto, ter o direcionamento, ajudar eles a também lidarem com os sentimentos deles, porque nem todos os dias eles vão estar bons. E trabalhar dentro da casa como um time. Eu acho que isso que deixa leve. O dia que a gente precisa ir lá para massagem na Onodera, marido, toma conta aí, toma a frente. Sabe aquelas longas caminhadas que as pessoas tomam à frente e os outros vêm atrás? Eu acho que é isso. O Ale, eu tenho um medo pessoal disso que você acabou de falar. Eu tenho medo de não reconhecer esse direito da Laura, muitas vezes, de estar irritada. Em especial, mais pra frente. Não agora, eu tenho um medo já... Como assim? Assim, ó, eu tenho medo de, na adolescência, quando ela fica muito irritada, eu não aceito... Querer cortar, você fala? Eu tenho medo de não me lembrar de que eu também ficava irritada quando ela era criança. Não acolher, na verdade. Eu tenho medo de querer minimizar. Eu tenho muito medo. Eu não sei se é porque eu já fui muito minimizada, os meus sentimentos. Eu acho que eu tenho muito medo de não ser capaz... Isso. Exato, de não enxergar algum sentimento dela, sabe? Eu tenho muito medo disso. Mas assim, eu falo que às vezes a mãe que tem dificuldade em acolher é aquela mãe que não foi acolhida. Então, se você já tem esse medo, já dá pra ir trabalhando isso, porque ela vai chegar na adolescência, vai chegar. Vai ser legal. E eu não vou falar, mas vem aí uma coisa muito forte. Não, eu espero... eu imagino. E eu espero... Eu já tô sentindo uma certa preparação, gente, falei pra Fê. Muda muito. 9 anos, mas tem hora que dá uns... Muda muito. Dá umas... Eu falo que assim. eu amo a infância, mas a adolescência eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu também. Sendo que eu entendo de tudo da infância, dos marcos, mas a adolescência eu estudo. Quando eu vejo um desafio, eu dou uma olhada. Gente falando de adolescente, Não tem, gente, das esse duas nicho. Das duas, ou é porque descobriram que o que tinha que ser feito era na infância, que preparar a infância. Né? Porque assim, é como você estava falando antes da gente começar o episódio. Ela estava falando assim, é muito mais fácil você fazer a coisa certa na infância do que você reparar depois. Sim, e de fato, toma por base o que a gente faz com a gente. Sim. Eu, com essa história aí de querer discursão, eu me peguei várias vezes dando discurso na Laura.
E aí, quando eu me percebi, eu falei, gente, eu preciso segurar o meu reggae, eu preciso dar o comando, ser firme e fim. Ela não tá entendendo. Ela não tá entendendo e eu tô só desgastando. E ela tá te achando uma chata. E quando a gente se irrita. Quando eu dou discurso, eu me irrito. Se irrita, sabe por quê? Eu imagino assim, é porque você se convence de que já falou aquilo tantas vezes e a criança não entendeu, mas ela não tem preparação para entender mesmo. Olha, eu sei que é super complexo. É complexo. E eu acho assim, que a gente só tem que ter consciência que a gente está numa longa caminhada. Né? Já fizeram uma longa caminhada? Né? Longa mesmo. Chega um ponto que você só ouve a sua respiração, praticamente. Então, saber que você vai passar por desertos, por momentos difíceis. Eu já imaginei eu morta, sabe? Eu fui daqui até Pirapora, você tem ideia? Jesus. De Indaiatuba, Pirapora. Sabe aquela? Sei. Eu fui. É longe. Saímos daqui, menina. Quando você tá chegando, você tá vendo lá. Tá vendo, mas não chega. E aí chega um ponto que é na base da força mesmo. E eu vejo a maternidade como isso. É uma longa caminhada. Tá lá na frente, mas você precisa chegar. Não tem atalho. Não tem atalho, mas tem os pontos. Lembre-se, gente. Tem os pontos de reidratação, tem ponto de descanso. Isso é importante. Isso é importante. Talvez o descanso seja a massagem. Talvez seja o descanso, talvez o descanso seja dormir. Mas saber que você vai recuperar e voltar. Porque não tem atalho, gente. Não tem atalho. Não tem o fácil. Não tem dica, né? Não tem dica. Eu vejo muita gente chegar pra mim, Ale, você me dá uma dica? Meu filho tá assim, assim, assado. Aí eu falo, gente, eu não posso te dar uma dica. Eu posso fazer um atendimento, a gente vai entender que marco tá, como que é o ambiente dessa casa. Não tem como eu dar uma dica. Ale, falar nisso, como que as pessoas fazem pra fazer uma consulta com você, pra você dar um diagnóstico? Como que você trabalha? Eu trabalho com o atendimento, né, individualizado, que a gente vai fazer... Que é a mentoria que você falou. Que é a mentoria, E aí eu faço 2 atendimentos com um único valor, que é para entender ali a criança, tudo bem? Pausa para engasgo. Desculpa. Isso porque ninguém viu antes, que teve até cadeira quebrada. O episódio também, acho que a chuva mexeu com a gente. Então, aí a pessoa... Assim, aí o atendimento é individualizado para entender justamente que marco da infância a criança está, como que é o ambiente, qual é a maior dificuldade dessa mãe para ajustar as ferramentas que funcionam. Perfeito. Isso é o atendimento individual. Tem uma durabilidade média? 1 hora, mais ou menos. Não, de acompanhamento ou é muito individual? Se tem um tempo assim, tipo, 4 encontros, é tanto... Não. Eu faço, com um valor, eu faço 2 encontros. Aí, se a pessoa perceber que ainda precisa mais, a gente pode fazer mais. Normalmente, um encontro, esses um dois e outro, porque eu vou legal. explicar bem certinho a ferramenta, vou trabalhar ali o marco da infância, o que precisa mudar, e depois eu entrego, tipo, um dossiê para a mãe, com todas as ferramentas, todas detalhadas. E aí, tendo dúvida, ela me fala. E depois a gente tem a devolutiva para ela ver se funcionou, o que não funcionou, para a gente reajustar. Né? Porque não adianta só falar a ferramenta, tem que ver como que é esse ambiente, como que foi recebido pela criança a orientação e ajustar. Às vezes tem que ajustar. Ale, eu gosto muito quando você fala de ferramentas, porque eu acho que isso falta para os pais. Ferramentas. Lembrando que nenhuma criança responde igual a outra. É totalmente diferente. E eu já quero aproveitar para pegar assim, porque qual é a ferramenta mais conhecida por todos os pais quando uma criança dá birra ou faz alguma coisa muito... Bater. Ou gritar. E o que mais? E castigar. E colocar no cantinho do... No cantinho do pensamento. Aí eu quero saber de você. Castigo, punição, cantinho do pensamento, seja lá o nome que isso tiver. Funciona? Então, eu não gosto de punição, porque aí vai crescer assim. Como que a criança vai crescer num ambiente de punição, né? Ela vai crescendo sabendo que aquele ambiente ali como que eu posso dizer? Ela já vai ter ali uma barreira, né? Não, eu fiz errado, eu vou ser punido, só que não resolve o problema. Não resolve. A punição, normalmente, nada tem a ver com o que foi feito. Eu gosto de trabalhar com consequência. Quando você muda a punição para consequência, fica muito mais óbvio para a criança. Porque você ensina... um exemplo. Estamos afinando aqui. Um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Meu menino quebrou a televisão. Na pandemia. Ele quebrou a televisão, eu enlouquecida com 3 crianças, pandemia.
Só que aí eu colocava eles pra me ajudar. Ele catou um pano de chão que tava no balde e passou na TV. Pra me ajudar a limpar. Aí ele derrubou. Não, aí queimou. Só que o que eu gosto, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas tem que ter essa paciência toda. Só que acho que mais que ter paciência é você agir naquele consciente, né? O que era mais importante naquele momento ali? A TV ou a vida dele? Ele poderia ter levado um choque, ter morrido. Ele passou um pano molhado na TV ligada. Graças a Deus não aconteceu nada, mas a TV queimou. Então, o que é a consequência disso? Ficamos sem TV. Então, eu tive que explicar isso para ele. Olha, a consequência... Ele não sabia. Ele, não, mas eu não sabia. Ele era menorzinho, eu não sabia. Tudo bem. Fomos, compramos a TV. Aí, outro dia, ele foi, comeu na sala. Acabou comendo na sala, foi varrer. Na outra semana, eu tinha acabado de trazer a TV. Ele não quebrou a segunda TV? Porque ele bateu... Acredito. 2 TVs na pandemia. Seu marido porque ele não surta? bateu... Menina, o meu já tava morto. ele né? bateu o cantinho da vassoura. Ele estava tentando me ajudar a varrer, também saiu correndo e bateu. Gente, nesse dia, eu falei... Nesse dia eu surtei. Um dos gêmeos que é meio azarado? E era o mesmo. Sabe o que eu fiz nesse dia, gente? De verdade. Eu liguei pro meu marido e falei, o Heitor quebrou a TV de novo. Aí ele falou, fica calma. A TV não vai voltar. Seu marido é... Ele falou, a TV não vai voltar. Respira, só respira. Nesse dia eu quis esganar o menino. Eu quis. E sabe o que eu fiz no dia seguinte? Larguei os 3 com meu marido e fui ficar 2 dias na casa da minha mãe. Eu dei uma pausa. Nossa, isso é maravilhoso, gente. Eu falei pra ele, eu tô indo pra casa da minha mãe. É que não tem nada a ver com a TV em si, não né? Não tem a ver com a TV. Vinha da pandemia, Sim. um cansaço extremo. Não, mas vem da TV também. Vem da TV também. Não, mas E a sabe o TV que eu fiz com a TV? Pra comprar as coisas. Mas eu acho que o material, Mas quando a gente sabe- surta, assim, o material é sempre só o estupim, né? Sim, mas sabe o que eu Lógico fiz que- com a TV? Teve uma consequência. Eu falei, olha, a segunda TV a gente não vai repor. Ficamos sem TV, acho que bem uns 3 meses. Sem TV. Sem TV. Maravilhoso. Não teve TV. Então, quando você trabalha com a consequência, ela é ligada exatamente ao que aconteceu. A consequência ensina. A consequência ensina. Porque aí hoje ele toma maior atenção com a TV. E se eu tivesse batido... Botava ele no cantinho do pensamento. Botava ele no cantinho do pensamento. Tinha batido e corria comprar outra TV. Eu resolvi o também problema? ele nem fez de Não maneira resolvi. intencional, ele não tinha essa Só consciência, que ainda né? assim precisa ter uma consequência para que ele sinta que aquilo ali precisa ter mais atenção, né? Tem que Ele perguntar, tem que ele tinha que ter perguntar. perguntado, pode passar pano, mãe? Ele né? bateu, saiu correndo. Então hoje eles têm uma atenção muito melhor, todos os outros, porque todo mundo sofreu a consequência. Então quando você muda e a consequência está diretamente ligada ao que aconteceu, isso ensina. Por exemplo, eu vejo muita mãe surtada que a criança derrubou um suco na mesa. Aí a mãe surta, grita, surta, coloca de castigo, olha o que você fez e humilha a criança tal. Coloca no cantinho de pensamento. Só que aí ela vem com o pano e ela pega e limpa e resolve aquilo ali, pronto. Teve a ver? consequência deveria Teve aprendizado. ter sido Teve a aprendizado. criança limpar, é isso? A consequência é você pegar o pano e a criança própria limpa. Ai, tô me sentindo bem. Perfeito. Então, isso eu tô no é, caminho. Isso é. E aos Eu surtava um poucos, pouco antes, então, hoje não antes, mais. Eu também achava assim, nossa, né, derrubou, que falta de atenção. Então, tudo na vida tem consequência. E olha como ensina pra vida. Confesso que me irrita, mas Então, eu respiro irrita, e mas falo, tem hora que você vai lá ter que pegar o pano e respirar limpa pra e mamãe. colocar pra limpar. É só isso. Quando a Laura era menor, tipo assim, 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz o cantinho do pensamento com ela. Por quê? Porque ela não tinha repertório verbal ainda. Só que, pra mim, eu usava o cantinho do pensamento como uma forma de, naquele momento de crise, tirar ela dali. Tirar ela da Respirar. cena e Meio colocar pra ela ela em outro lugar. pensar. Não é pra pensar, porque não. sobre Ela não- pensar... Olha o que aconteceu um dia, Muito gente. nova, né? Não, olha o que aconteceu um dia. Ela com 2 anos e pouco, eu botei ela no cantinho do pensamento, eu falei, filha, abaixei, conversei, olha, aconteceu tal coisa, a mamãe precisa resolver, porque não dava pra dar um pano pra ela com 2 anos, pra ela, enfim, não dava. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que eu tive que colocar ela ali pra afastar ela do perigo, sabe, de alguma coisa. Eu falei, fica aqui um pouquinho que a mamãe vai resolver, não sei o que, não sai daqui, né? E eu lembro de eu ter falado, pensa um pouco, Laura, pensa um pouco, com 2 anos. Quando eu voltei, ela tava assim, ó.
Ela tava deitada no degrau da escada, com os pezinhos pra cima, fazendo assim, ó. Twinkle, twinkle, little star. Tipo, nem liga, né? Tipo, aquele pensou. dia eu tive certeza que Não o cantinho funciona. do pensamento, pra pensar, quando o pensamento de uma criança é o twinkle, twinkle, little star, Que ele ainda está no pré-operatório, que ainda não eu tem o concreto. entendi Não tem que o concreto. assim, Você percebeu que uma coisa linka a outra? É. Não tem o concreto ainda pra Tá saber. viajando, como eu digo lá em casa, Não, tá viajando ela na tá maionese, né? eu falei, gente, gente, eu acho que esse cantando cantinho não twinkle, resolve. O que resolve do cantinho, né? É a metade do cantinho, eu diria. Que é você tirar a Tirar. criança, muitas vezes, É. naquele momento de crise. Tirar. Sabe? No momento da crise. Isso funciona. Sabe? E de comportamento, uma das coisas também que eu vi que funciona é de, por exemplo, assim, na hora de dormir. Né, na hora da rotina de fazer dormir. A criança dá muita birra ali naquela hora, porque ela não quer dormir muitas vezes, ela quer continuar o dia. Sim. Né? E aí tem a ver com o que você falou de a gente ser firme, né? De voltar a criança para a cama, de não se comunicar verbalmente, de voltar. E voltar. Então assim, ali não precisa tanto de comunicação, precisa mais de uma Ação. repetição, A uma repetição. ação. Então assim, a criança também percebe que aquele comportamento não vai funcionar, não tem uma consequência, não é uma consequência a mãe levantar e pôr 10 mil vezes na cama, né? Mas assim, é o que vai acontecer com aquele comportamento. Não tem opção Não tem opção. naquele Não tem momento. opção. Não, porque o que a gente Exato. faria nesse momento? Colocaria de castigo? Não tem o que fazer. Iria conversar? Né? Ia conversar? Não dá. É só repetir não mesmo. tem como, é É. só repetir. Agora é o momento de dormir, vai fazendo a contração do ambiente, diminuindo luz. E tem uma outra coisa que eu vejo, a hora que você falou punição versus consequência, veio aquele momento de novo de luz que acontece assim, né? Que você fala, nossa, realmente, quantas vezes eu já ouvi uma mãe falando, se você não comer tudo, você não comeu tudo? Então você não vai na casa da amiguinha. Tem a Gente, ver? o que tem O a que, ver? que tem a ver uma coisa com a Não, em outra? detalhe, agora eu vou Mas fazer só uma que pior. é muito normal, gente. Eu acho, como Isso é Nutri, muito... eu vou falar pra Isso vocês é o quanto muito isso é normal. horroroso. Se você não comer, quantas pessoas estão passando Fome no gente? mundo. O que Não tem a ver com a cueca? gente. Nada. Nessas Não horas tem a não tem ver. nada. Nada. Então, aí que é legal você... Tudo bem, aí a gente fala, nossa, mas eu não tenho paciência pra fazer certo sempre. Só que aí que tá da gente se reajustando. Reconhecer. É pra isso que serve esse podcast. É pra colocar algumas questões à luz pra gente refletir. De vez em Refletir, quando, sim. ter a oportunidade de acertar. Porque a gente tem que sempre ter em mente, ó, quando você pensar que você tá se perdendo aí, pensa, quem é o cérebro adulto dessa relação? Sou eu. Uhum. Então, quem vai dar o direcionamento sou eu. Então, a criança nem sempre vai... É o exemplo lá que eu falei da criança querer pular com gripe em dia de frio na piscina. A criança tem todo o direito de querer. A criança tem todo o direito de ficar frustrada. Só que quem vai direcionar somos nós. Porque o cérebro adulto somos nós. Então, é legal você pegar uma linha de raciocínio que você vai errar sim, mas que você vai ter o caminho de volta para reconhecer, mas que você também tem opções, né, diante daquilo ali. Tá lá no parquinho, não quer ir embora, mas você precisa ir embora, né? Dá uma escolha limitada, filho. Então, dá ali 10 escorregadas depois assim que você der as 10 escorregadas, a gente vai. Você vai ter oportunidade, os combinados funcionam. Muito bem comigo. Pra mim, com a Laura, sempre funciona, muito bem. porque aí você Muito bem. muda a linguagem. A sua linguagem é a linguagem da criança. É a tal da previsibilidade, É, né, tem Ale? que ter. Você dar previsibilidade, contar. Muitas vezes eu evitei episódios de birra por avaliar bastante o que causava a birra na minha filha. Porque, Isso, ok, a aí gente você já prevê. sabe que a birra é uma ausência de vocabulário, de frustrações, né? Uma reação de algum sentimento que ela não está sabendo explicar. Mas mapear o que motiva o seu filho a dar birra é tão importante quanto saber o que é a birra. Eu tenho uma aula lá só de previsibilidade no meu método, que daí além do atendimento, eu tenho um método de 21 dias, que eu acompanho a mãe por 21 dias. Olha que legal. Aí cada dia eu dou um áudio para essa mãe dentro de uma plataforma, só que eu tenho um tira-dúvidas. Sim. Então ela vai ter aulas de previsibilidade, aula da rotina, do cantinho da calma, porque a gente falou aqui do cantinho do pensamento, mas eu tenho a estratégia do cantinho da calma, de ajustar. Como muda quando a gente traz uma palavra que tem uma conotação positiva e traz leveza até pra criança entender, né? Sim. E Você tem a ver com sentimento, calma e pensamento. O Quer que ver é um melhor? exemplo? Ensinar a pensar uma criança de 2 anos é difícil, mas ensinar a se acalmar É possível, é é importante, né? Quer ver um exemplo de cantinho da calma maravilhoso que vocês podem começar a usar a partir de hoje? Claro.
ter no box do banheiro esses bolha de sabão. Bolha de sabão. Aí a criança deu birra, tá ali, precisa respirar, precisa dar um tempo. Você ajuda a criança a respirar e você pode conduzir ela até o box e vai explicando para ela que a partir do momento que ela sopra a bolinha de sabão, ela vai se acalmar. E leva ela pro box, deixa ela ali soltando bolinha de sabão no box, vai acompanhando, fica do lado. Na hora que ela se acalmar, vocês saem de volta. Daí sim você conversa. Não adianta conversar com a criança na crise de birra. Muita crise. Então, às vezes, tem que dar esse tempo, levar para um Perfeito. cantinho da calma. E você pode já ter um combinado com a criança. Olha, quando você sentir raiva, a gente vai lá pro cantinho da calma para você poder aprender a se acalmar. E aí você vai treinando isso, Que legal. a criança vai se acalmando, vai aprender a respirar, a se acalmar. Aí você pega do lado da criança e fala assim, dá um pouquinho Dá um pouquinho pra mãe. Eu nunca usei a bolinha, não, mas a gente tem uma roda, uma roleta lá em casa. Eu vi outro dia Da que loja você Conexões. postou, Quem que não legal. conhece, fica a dica. Eu super recomendo eles. Posso até deixar cupom de desconto. Tem vários cupons, gente. Sou mulher do cupom. Aliás, tem um destaque lá. Tô quase... né? Enfim, tem um destaque lá no meu Instagram com todos os cupons da loja Eu Conexões vi. Ela tem uma roleta que ensina uma coisa que é muito importante nesse assunto que a gente está falando. Você primeiro identifica, reconhece qual é o sentimento da criança. Ensinou ela como é que o rostinho dela fica, o coração, o coraçãozinho. Mas o segundo passo é como você sai deste sentimento para o outro. É regular as emoções, né? Regular as emoções. Então, eu fiz tanto com a Laura essa coisa do tô com raiva, então respira. Porque lá nessa roleta das emoções, Ele dá o que você dá tem que fazer. que tem várias bacana, opções. vou Tem querer. assim, ó, desenhar, conversar sobre o que você está sentindo, dar um Olha abraço. que demais, gente. Nossa, ou vou entrar. respirar, Demais. cantar uma música, tem várias opções. Então, na hora do pega pra capar, eu chegava e falava roleta. Aí ela apertava Ai, a que roleta, demais. ela falava, esse daqui, então eu vou lá. Às vezes caía lá, fazer um desenho. Ela, ai, mamãe, mas eu posso ficar quietinha? Ai, que Aí bom, eu mas pode. você Depois já aprendeu. Que aí ela mesmo vai conduzindo, no né? dia que ela falou, eu posso ficar quietinha, eu falei, yes, ela já Tô entendeu que tem conseguindo. várias opções. Olha quanta opção, né? É Sensacional. muito É rica muito essa legal. roleta, Eu quero, gente. já muito quero legal. mesmo. É muito- Eu vou entrar hoje. E agora a confissão, a cereja do bolo, é que eu passei a fazer isso quando eu tô no... Eu lembro Olha, que você gente, falou que nos legal. stories. Tanto que Olha que quando a legal, Laura gente. percebe que eu tô virada, imaginando a Fernanda ela lá. me oferece. Ela não me demais. traz a roleta, mas ela fala assim, mamãe, você quer ficar quietinha um pouquinho? Olha que Eu demais, cuido do gente. Theo. Olha que ela demais. fala. O dia que ela falou isso a primeira vez, eu me emocionei. Porque eu falei, gente, a minha filha tá me ajudando a regular minhas Acolher. emoções. Ô, Fê, você tem dúvida Não, é do que ela vai sensacional. ser quando ela crescer? Não tem explicação. Esses dias, eu falo muito de Ai, meu encorajamento. coração. Esses dias eu tava fazendo um lançamento de um produto. Até comentei com a Bárbara. Deu tudo errado. Sabe Sempre. tudo errado? Quem trabalha com Com lançamento certeza. sabe O que meu tem tudo celular pra dar errado pra dar pifou, certo. eu perdi a senha do computador. Aí o computador que eu tinha era um computador novo, mas ele pedia a senha do velho. O velho tinha pifado. Uma loucura. Sabe quem me acolheu? Meu menino de 12 anos. Ele trabalhou o acolhimento comigo, de tanto que eu acolho eles no Os esporte meus quando filhos erra. fazem isso também. E eu tava chorando, por isso que eu não tenho medo Estamos de chorar. acertando, né? Tamo acertando. É sério. Estamos acertando também, Cada né? Cada- eu fico episódio eu percebo que eu não sou emocionada, tão gente. zoada assim. É, eu fico emocionada. Aí nesse dia eu chorando, porque nada dá certo, nada dá certo. Ele praticou acolhimento, ele falou, mamãe, você é a pessoa mais incrível que tem, você é esforçada. eu vou chorar. Ele falou com Que 12 anos, ele lindo. falou, você é esforçada. Se não der certo agora, você tenta de novo. Ai, Tudo meu que eu falo Deus. pra ele falou pra mim. repetiu. Sim. Gente, É eu isso tenho aí. dúvida que ele vai ser um adulto incrível, Não. né? Não. Que sente pertencimento, que sabe vamos do chorar as três, é sentimento. isso? Vamos, Acho que vai chorar Cadê o lencinho? A partir de hoje vamos trazer E- uma caixa de lenço. E é isso que a gente tem que ter ideia. Quem tem um filho na mão, gente, tem a maior responsabilidade do mundo. Por isso que eu falo, não tem atalho. Mas tem uma preciosidade, né? Você tá falando... Eu tava comentando que eu passei por um surto. Pra quem me conhece já há mais tempo, eu já falei várias vezes que eu tenho um BO. Eu tenho pânico de chuva. Chuva muito forte. É pânico pânico, mesmo? é pânico. É tipo Pânico patologia. mesmo. É, de travar, de sentir tudo que vocês imaginarem. Parece que eu vou morrer. Já melhorou bastante, né? E a Luana e os meninos já presenciaram isso muitas vezes. E isso, gente, como mãe, é uma bosta, vou falar a palavra. Fragilidade? É, Você vai se não, fragilizar? porque assim, não é a fragilidade, aí é medo de passar esses medos Pra dele eles. reconhecer Ah, a chuva ou a tempestade como uma coisa negativa. Sempre tentei, mas não tem como mascarar, gente. Quem tem pânico sabe. É. Não tem
passei hoje, voltando da ginástica. A Luana que mais passou, tem mais noção também, ela tá na fase do concreto, então ela passou mais vezes comigo, então ela já sabe. Quando a gente entra no carro e se tiver uma chuva muito forte, eu começo a ficar nervosa, eu não consigo enxergar, eu quero parar o carro. Hoje eu consegui manter calma, mas chegou um momento que tava tudo cheio, que é o que eu te falei, muito cheio, ali perto da farmácia, ali perto do Samberbol, ali embaixo. Ali, gente, nossa, deu tudo que você imaginar, assim, travou. Aí eu falava assim, ai, Luana, filha, será que eu vou conseguir passar? Ela me conduzindo, mãe, vai dar certo, mãe, vai devagarinho. Gente. E não sei o quê. Isso tem preço, aí eu despenquei a gente. chorar, né? Porque depois que passa aquele... Adrenalina. Aí, adrenalina, desabei. Baixo. Aí ela começou a chorar junto, né? Oh, aí eu falei, a gente Deus. parou no farol, As aí eu duas peguei na recolhendo. mãozinha dela, falei, filha, desculpa, mamãe, você sabe por que a mamãe Ai, chora? que dó. Eu falei, você sabe por que a mamãe chora? Porque a mamãe fica muito nervosa e eu odeio sentir essa sensação do pânico, né? De incapacidade, né? Aí eu falei assim, mas eu não tô, tá tudo bem, você tá vendo que tá tudo bem? É que a mamãe fica com medo. E eu comecei a segurar, porque eu segurei por muito tempo. E eu desabei a chorar. Mas agora tá vendo que a Mas mamãe tá depois mais que passa, calma? né? E tá tudo Então, bem, assim, sente e mesmo. ela me conduziu. Olha e que não foi a demais, primeira vez, não. gente. Ela falava pra mim, mãe, tá tudo bem, mãe. Vai dar tudo lindo. certo. Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? gente. Maravilhoso, Porque a gente gente. percebe que eles serão adultos que vão reproduzir isso, Sim. gente. Isso não tem preço. É. E qual a maior Ser dificuldade? sensível também, né? De acolher as De pessoas. acolher. Eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar em sala de aula, mas é um grande sonho que eu tenho. Justamente para trabalhar ferramentas de emocional, tipo emocionário. Eu quero fazer um projeto emocionário dentro de uma sala de aula, para ter esse cantinho da calma, para aquelas crianças que nunca se sentiram acolhidas na vida, pelo menos ali na minha sala se sentir acolhido, sabe? Sim. Então, assim, se eu puder fazer a diferença na vida dessas crianças que não têm essa oportunidade, eu quero fazer. E eu não tive essa oportunidade ainda de atuar em sala de aula, mas eu fiz estágio. E no estágio você vê cada coisa, que criança mais desafiadora é criança que não se sente pertencente. Criança que não tem esse encorajamento. Criança que nunca é vista. Criança que sabe o que é punição, mas não sabe o que é Não encorajamento. sabe o que é né? encorajamento. Se perguntar o que é punição, ela vai falar ficar de castigo, É, apanhar. e aí O que é sabe. encorajamento? Não faço nem ideia. Não né? sabe. É muito bacana, assim, sabe? A gente poderia, né, explanar vários outros assuntos, mas isso que é legal. Não reforçar na criança aquelas dores que a gente tem, igual a Fer falou, mas construir adultos fortes. A gente não sabe qual jogo da vida nossos filhos vai jogar. Não Ai, nem sabe. fale. Não sabe. Essa incógnita Só que é- o jogador vai ter que estar preparado. É isso Vai. que eu penso. Sabe preparar o jogador para aquilo que enfrentar, um Pra relacionamento, partida, né? para partida, né? Aquele chefe que não deu muito certo, mas eu tenho meu valor. Aquela pessoa que não lidou bem comigo, mas eu tenho meu valor. Pronto, você me deu a deixa que eu queria pra gente fazer a nossa última pauta aqui do nosso bate-papo hoje. Que eu queria falar um pouco sobre a tal da síndrome da boazinha. Ah, você falou disso hoje, né? Falei. E é por isso que eu tô tão mexida em falar sobre isso. Porque assim, vamos lá. Às vezes a gente se irrita com a birra por duas razões. Se a gente tá em público é porque dá vergonha. Se a gente tá em casa, às vezes a gente é até mais duro, fica mais doido. Quando você falou lá, o pai fica perdido quando dá birra. Na verdade, acho que ele fica mais perdido quando tá em público do que quando tá em casa. Sem Quando ele dúvida. tá em casa, ele age. Ele dá o berro dele, às vezes ele pega, bota... dá uma firmeza. Agora, quando tá na frente dos outros, a gente dá uma travada, né? Age igual a princesa lá de Gales. É... Age igual a princesa. Então assim, tem essa questão da birra que dá esse comportamento na gente, né, que dá essa reação na gente, mas tem uma outra questão que incomoda na birra, que é o desejo do adulto que a criança seja obediente. Fazer o que a gente quer. E que não sinta, Exato, né? e daí tem a ver com ego. E que não sinta. Você já viu assim, ó, a criança acabou de cair, tá com o joelho todo não foi ralado. nada. Não tá doendo nada. É. Sendo que tá doendo. Poxa vida, doendo. valida o que a criança tá sentindo. Ou Mas ainda aquele sabe Não adulto tá que... doendo nada. Mas sabe que eu acho que é isso aí? O medo da criança surtar. Será que não é um próprio... Sabe assim, um padrão que a gente tem de sociedade de abafar os negócios? Pode ser. Porque a criança vai berrar, vai chorar, vai fazer aquele escândalo, porque tá doendo. E aí a gente, não, tá tudo bem, tá tudo doendo bem, nada. né? Pra a criança não colocar pra fora. Tipo, não colocar. E ainda mais fora de casa, né? Que é o que ela falou, vergonha. Enfim. Dá vergonha, é. E nessa linha, meninas, que eu tava falando, assim, a gente às vezes, por querer que o nosso filho seja obediente,
a gente não valida, nem para ouvir. A gente, como é que é? Não conecta com ele, não valida o sentimento dele, simplesmente a gente ameaça e joga uma porrada de carga emocional nele errada, do tipo. Quantas vezes a gente ouviu assim, seja boazinha, não brigue com o seu irmão. Mas, poxa, o irmão acabou de dar uma bifa na orelha dela. Então você vai lá e fala, seja boazinha, não briga com o seu irmão. Mas, gente, valida, sabe? Converse com ela. Não é bem assim. Não brigue com o seu irmão, se defenda. Então, faça alguma coisa. Não tem essa de ser boazinha. Seja boazinha, arruma a sua cama. Meninas em especial, a gente escuta muito isso. Verdade. Seja boazinha. Ó, boazinha com a mamãe, princesinha da mamãe. Olha. Não é? Aí o que acontece? Quando a gente vira mãe, a gente se conecta mais do que nunca com a nossa criança interior. E aí a gente começa a querer agradar todo mundo, a obedecer todo mundo, obedecer até quem não é do nosso círculo. Obedecer às regras sociais, obedecer a minha vizinha, obedecer ao meu marido, obedecer meus filhos. De tanto medo de não ser boazinha. Porque foi uma construção da infância, né? Foi uma construção da infância. Então, assim, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que isso também tem a ver com a forma com que a gente lida tão mal com a birra das crianças? Será que não tem por trás uma obsessão muito grande nossa de querer que as pessoas estejam sob o nosso controle? Só que isso acaba saindo um belo tiro pela culatra quando a gente vira adulto, meninas. Você sabe que você tá falando por um ângulo, assim, que eu não tinha parado pra pensar. Já ouvi, assim, um pouco por cima, mas agora eu tô refletindo realmente. Essa coisa do boazinha. E eu falo, pesado. gente, tô pensando, preciso revisar algumas coisas. Tem a ver com o que você tava falando, sabe? Assim, você tem valor pelo que você faz. E não pelo que você é. Então, mas aí que entra o encorajamento, que é uma das ferramentas que eu uso demais. O que é o encorajamento? É fazer a criança saber que aquilo que ela faz tem valor e que ela precisa se orgulhar dela mesma. Não que o outro... Sabe quando você falou que a Laura faz o desenho e ela vem falar se você gostou, procurando a sua aprovação? Sim, o tempo Quando todo. a gente cria uma criança boazinha, é essa criança, sempre buscando a aprovação do outro. Só que você já faz legal, você já faz diferente, você já encoraja. E elogiar tem diferença de encorajar. Quando você só elogia, nossa, que lindo, que maravilhoso, a mamãe está muito feliz, eu estou muito feliz com você, Laurinha. Você só está elogiando. Mas quando você encoraja, você devolve para ela, você viu que você é capaz? Você viu como você foi criativa? Nossa, você foi muito habilidosa em desenhar. Você viu que você tem habilidade em desenhar? Eu tô errada quando eu falo para ela, porque a Laura, ela sempre me pergunta e antes de eu responder, eu devolvo para ela, eu falo, o que você acha? Isso é encorajar. Porque aí ela cresce sabendo que a opinião que a dela opinião dela vale mais que a do outro. E às vezes eu também sou bem franca. Às vezes ela fala, mamãe, você gostou? Aí depois que eu pergunto o que ela acha, eu falo assim, agora eu vou te dar minha opinião. Eu não gostei desse sapato com essa blusa, essa Tadinha. Uai, gente, ela tem que saber aprender a lidar com a frustração. Eu concordo também. Porque eu não quero que ela queira Você me não é agradar. cruel, né? Não, eu não quero que ela queira me agradar, né? Ela não vai te agradar. E sabe o que pode acontecer? Às vezes eu dou opinião para os meus também. Sabe o que eles viram para mim? Eles são tão encorajados que eles falam assim, mas eu gostei. Eu falei, então tá ótimo. Então tá Sim, ótimo. Tá os bom? meus falam isso também. Tá ótimo, já tá crescendo encorajado. E fala pra mim, às vezes. Não sei o que eu fiz mas eu lá gostei. outro dia. Eu falei assim, e aí, gostou? Aí o Matheus respondeu assim, não. E tá tudo bem. Não tá teve tudo medo, bem. não quis me agradar, entendeu? Falou Esse que é o problema. Quando a gente cria uma criança pra ser sempre a boazinha, né? Fazer o que o outro gosta. E aí a gente não encoraja ela a ter a sua própria opinião, né? A gente vem de uma geração assim, né? Que tinha que agradar todo mundo, né? Não porque a gente... É o que a gente estava falando, não por julgar nossos pais. Mas não tinha esse conhecimento que tem hoje, de autoconhecimento, conhecimento de você liberta, estudar. né, gente? Gente, é muito maravilhoso quando você... Por isso que tem o tal de ressignificar hoje, né? Nossa, tem tanto... Eu falo que... Esses dias eu estava falando que ressignificar está sendo a palavra do ano. Não, do milênio. Tudo é ressignificar, ressignificar. Então, ao invés da gente ressignificar, né? Ou esperar que nossos filhos ressignifiquem tantas coisas, vamos construir, né? Vamos construir aqui coisas que a gente sabe que sejam positivas.
que eles entendam as consequências, que eles tenham, sim, frustrações, mas que saibam lidar, que lidem com seus sentimentos. Aí, sim, eles vão crescer adultos fortes, né? Porque se deixar solto lá, como deixa a vida me levar, gente, vai viver pela opinião do outro, né? Vai querer ser bonzinho para agradar todo mundo. E eu fico pensando, assim. Eu fico pensando que alguém que só vive para agradar o outro e se alimenta disso, na verdade, ela nunca tem uma forma própria, né? Não. Porque ela vai, por exemplo, imagina um relacionamento. O que ela vai fazer se ela tá sempre querendo agradar? Ela não vai falar pro carinha que ela acabou de conhecer, olha, eu tenho uma vida, você se encaixa aqui, sabe? Mas eu tenho uma vida. O que ela vai fazer? Ela vai se encaixar na vida dele. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola. Eu tô lá todo domingo vendo você jogar bola. Assim. Eu gosto de bicicleta. Tô lá comprando uma bicicleta. Ela tá tentando o tempo inteiro se encaixar. Então, o que eu tô querendo? Onde vai a minha cabeça? Né? A minha cabeça vai assim, até que ponto a gente tem que querer obsessivamente que os filhos sejam obedientes para evitar birra, para evitar essa construção toda que é trabalhosa, para a gente conversar. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, quem nós estamos criando para o futuro? Que nem você falou, né? Tem que preparar o jogador para a partida. Como nós estamos fazendo isso? Sabe? Porque, de fato, daqui a pouco sai de casa e vai viver a vida. E você já imaginou chegar na vida adulta e aí sim começar a sofrer as frustrações? Sabe o que eu vejo hoje? Crianças que recebem tudo. Tem tudo, mas não tem a presença dos pais. Aí, quando chega lá na frente, gente, isso é um impacto tão grande. Mas recebeu tudo, tudo. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu dei de tudo pra ele. Melhor escola, melhor tênis, melhor isso, melhor aquilo. Só que, às vezes, sentar no chão e fazer um avião de papel é o que a criança tá precisando. Não, é o que ela espera. É o que ela espera. O E pai é o que ela sentar do precisa. lado Porque ali, no final das contas, o pai que está fazendo tudo isso, ele está atendendo uma expectativa de quem? Dele, de ser um pai que não deixou faltar nada, ou da criança? Né? Às vezes, ou da criança que só queria o pai junto. Não estou romantizando, dizendo, pai, larguem as suas carreiras, porque dinheiro não é importante. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que não pode ser tudo. Mesmo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vejo a Bárbara trabalhando o tempo todo, mas eu vejo ela extremamente presente com as crianças. Pode estar acabada, né? Esbagaçada, como você disse. Na verdade, mas ela é presente, ela leva pro esporte, ela tá presente, ela faz o café da manhã. E não tem a ver, porque tem mãe que fica o dia inteiro dentro de casa e não é presente. E vou dar um exemplo. Então é isso, a gente tem que equilibrar. Vou dar um exemplo disso que você está falando. Aconteceu esta semana. Uma das razões pelas quais eu deixei o emprego formal que você tinha e sabe como é que eu queria flexibilidade. Eu queria ser a dona dos meus horários. E aí, quando foi... Que dia que nós estamos? Nós estamos na quinta-feira hoje, né? Terça-feira, as crianças estavam super agitadas, saiu o sol depois de 200 dias chovendo. Nossa. Eu catei os dois e fui pro clube. Sabe? E tava lotada a piscina Todo de mundo adultos. desesperado. Todo mundo desesperado pra sair E nas colônia férias. de férias, uma loucura. Tinha assim umas 200 pessoas lá. Assim, só que o Theo tem muito medo de água. Aí eu entrei com eles naquela piscininha pequenininha de 20 centímetros de profundidade. Tava só nós três ali. Pois, gente, de repente, tinha várias mães sentadas assim no guarda-sol. As crianças todas nas piscinas maiores e as mães no celular e tudo mais. De repente, a Laura olhou pra mim e falou assim, mamãe, você percebeu que todas as crianças estão na piscina e só a minha mamãe tá comigo? Que coisa linda. Tá vendo? O meu queixo caiu. A presença. E eles percebem. A Luana... Cara, Eles a Laura e a percebem, Luana são muito queixo parecidas. caiu. Eles percebem, gente. Sabe por que caiu e me deu ao mesmo tempo um quentinho no coração? Porque eu trabalho com o digital. Então, a questão da flexibilidade, ela é boa e ela é ruim. Ela é boa porque você faz na hora que você quer e ela é ruim também por isso. Porque às vezes, assim, todo mundo dormiu, eu tô lá. Ou no intervalo de uma atividade e outra, eu tô lá. Igual. Então, dá a impressão de que eu tô sempre trabalhando. Então, sempre naquele... celular na mão, né? E às vezes pesa o meu coração isso, sabe? Mas foi o que eu escolhi pra poder estar Perto, algumas terças-feiras no clube com eles. Sim. E eu ouvi isso dela, eu falei, gente... Foi tão maravilhoso, né? Eu Ela acho que essa coisa do percebeu. trabalhar o tempo todo, o segredo de ter um pouco de presença, você não vai ter mesmo muita. A Luana tem me cobrado, mãe, a gente tem feito nada nas férias. E eu já tinha falado pra ela. Nada que ela queria, a expectativa. Todos os dias passear pra um lugar diferente. Tá. Eu também Viva queria. para mim. Cansa, né? E aí eu falei, E Lu, cansa, papai e né? mamãe trabalham, já te expliquei, tal. E aí eu vou tentar. Mas o ponto é planejamento.
né? Quando a gente trabalha por conta, tem que ter pequeno... E assim, é pausas. Às vezes eles estão lá enlouquecidos pedindo por atenção. Eu paro tudo. Aí eu não consigo fazer nada, né? Eu paro tudo, sento ali com eles, falo, tá bom. Que 5 minutos funciona? Vamos lá, né? Eu vou ficar com vocês aqui. Ai, fica todo mundo agarrado, sobe em cima de mim, né? Adoro. Mas enfim, porque ajuda tudo em cima de mim. E fico. Meia hora que você fica e agora a mamãe precisa voltar. Gente. Eu preciso terminar algumas coisas, tá bom. Acabou. Nossa, é libertador quando a gente aprende isso, né? E é tão gostoso, né? Porque é o que eles precisam, é aquela pouco, dose. Gente, não é muito, não é muito. Muito. E essa eu falo, gente, parte do reconectar, dos 3 R's? O reconectar é mais pra quando a gente erra, né? Tá. Isso aí seria uma conexão. Tá, que a criança precisa, né? Sim. Ter essa conexão. E dá pra fazer essas pequenas pausas. E dá pra fazer pequenas pausas. Durante o dia. E outra, a gente que tem mais de... A gente tem 3, né? Essas pequenas pausas pode ser o quê? Outro dia eu acordei pra caminhar, plantou na sala. Eu já tava saindo. Aí eu convidei, plantou na sala. Você viu o post que eu fiz sobre isso? Não vi. Não? Tenho que ver. Todo mundo que acorda. Gente, filho acorda plantou. junto, gente. É um sensor. Eu acordei pé por pé, peguei café, bonitinho, Tudo de tava nervoso. saindo. Aí ele plantou. Aí eu convidei, falei, quer ir de bicicleta com a mamãe? E eles andam muito bem de bicicleta desde 4 anos de idade. Eles andam muito bem. E anda longe, sabe? Falei, ele, vou. Aí foi, ele falou, ai mamãe, na verdade eu queria mesmo um donuts, ele queria comer na padaria. Eu falei, a gente vai comer. Fizemos 4 quilômetros de caminhada, passamos na padaria, tomei um café com ele, conversamos de coisas assim tão bacanas. É tão difícil a gente ter esse momento só com cada um, né? Isso. É a minha meta pra esse ano, a minha do Arthur. Porque aí você faz uma conexão, já aproveita o que você ia fazer. E eu faço muito isso. Vou no mercado, levo um. Meu marido vai comprar material de construção, que ele tá de férias, precisa comprar alguma coisinha. Leva um. A gente tá começando agora. Porque sai cada conversa boa, maravilhoso. cada situação boa, a presença única dele. Filho único, né? Eu falo que é um momento de ele filho ficou todo único. feliz. Sabe que é uma boa meta essa, viu? Pra eu colocar pra mim também. De individual. trabalhar mais o individual. Precisa, Eu né? trabalho com meus 3 no individual. E eu acho tão incrível. E assim, Eles pode se perceber. sentem, assim, pode ser, nem precisa ser com tanta frequência, mas quem vive mais esse momento é a Luana, né? Que ela já é maiorzinha. Mocinha. Mas a nossa meta é fazer esses momentos agora com todos. Nossa, eles se sentem assim. E ó, pega máximo. o dia que eles estão mais irritadinhos. Por exemplo, a Laura, que tem um irmãozinho. Certamente vai ter uns ciúmes ali, aquela semana que ela não tá muito legal. Aí você faz com ela, gente, melhora o comportamento num grau, bizarro, assim. né? Porque a criança se sente vista, Amada, se sente né? importante. Não é um plano de fundo na vida dos pais? Então é tão legal. Gente, eu sou apaixonada por infância, deu pra perceber, Sim. né? Deu pra perceber. Porque eu vejo isso, sabe? Eu vejo adulto que não teve isso na infância e que faz toda a diferença. Essas marcas da infância, positiva ou negativa, vai ficar no adulto que vai ser. Então é muito importante ter essa consciência e agir com consciência. Vai errar? A gente vai errar. A gente vai perder a paciência? Vai. Mas a gente pode reconectar. Igual quando a gente perde o GPS lá, a gente não erra. Mas a gente não recalcula a rota. O que eu preciso fazer? É conexão que está precisando? É atenção? É eu respirar fundo? É eu pedir essa pausa, igual eu falo para a Luana, deixa eu respirar 2 minutos. É eu falar pro meu marido, olha, eu tô insana aqui, eu preciso dormir até às 7. Até às 7, pelo menos. Chega a ser... Nem é meme, né? Nem é meme. Até às 7, gente, eu preciso dormir. Então, assim, ter essa consciência que todos da família estão construindo algo bom, né? Ali é um time. E eu sou realmente apaixonada pela infância e, assim, nessa construção de ser humano. Né? E assim, você pode ver, a expectativa de vida do ser humano nos últimos anos, né, aumentou. Então hoje você é muito mais adulto, né? Você tem uma fase de Você é adulto por mais tempo. Por mais tempo. Só que a infância é única. Isso eu bato na tecla sempre. A infância é única. São 12 anos que acabam em 12 anos. Antes a fase adulta não, né? A fase adulta não. Antes vivia lá 60 anos, tava morrendo, né? Muita gente tinha uma expectativa de vida lá de 60 anos. Mas, hoje, se você viver bem, se alimentar bem, se você tiver uma condição boa de saúde, você vive lá 90 anos. Então, a fase adulta se estendeu. A infância continua a mesma. 12 anos que não voltam.
Ale, que delícia. Dá pra sentir que você é apaixonada por isso. Você fala muito, eu choro. Não, é uma delícia quando a gente encontra o nosso propósito, né? Você encontrou o seu propósito em cuidar da infância, eu encontrei o meu em cuidar da saúde emocional das mães, de acolher essas mães. Você, também da questão da autoestima, da saúde. O comportamento humano é encantador, né? Estudar sobre lindo, isso. gente. No final das contas, todas nós estamos aqui servindo. E eu acho que essa é uma qualidade muito da qual a gente tem que se orgulhar. De servir e gostar de servir. Sim. Sabe? Eu gosto muito de servir. Eu gosto também. Eu sou daquelas que tem mais prazer em dar do que em receber. Eu também. E é de todo o meu coração isso, sabe? Eu assim, tanto que assim, eu tenho meus atendimentos, né? Mas se bobear, eu começo a atender pelo direct. Aí meu marido fala, viu? Esse é um trabalho, você tem que ver como trabalho, viu? Passou um pix? É um trabalho. Então... Mas é gostoso você saber que você pode plantar uma sementinha, né? Sim. Se todo mundo que estiver ouvindo aqui hoje conseguir ter uma consciência. Isso que a gente tá fazendo, do que é a infância. eu já aprendi muita coisa só com podcast. Isso que a gente tá fazendo já é uma terapia pra muita gente. Pra muita gente. Que já foi um entendimento, sabe? Que a pessoa começa a falar, nossa, eu preciso realmente rever tudo porque isso. o mundo hoje tá cheio de excessos, gente. Tá assim, ó, ou é 8 ou 80, sabe? Ou você acerta sempre, ou isso, ou você faz assim, ou você não é boa, ou você é excelente em tudo, ou você não é uma boa pessoa. E é o que a gente falou no outro episódio, né? Quando a gente acha que o resultado da maternidade ou o resultado da nossa vida profissional é o que define o nosso valor, somos, né? A gente fica muito vulnerável a não se amar, a nossa autoestima a ser atacada. Quando eu erro como mãe, se eu só me vejo como mãe... Você vai esqueço tomar de todo culpa. O resto, eu vou me tomar de culpa. E não é essa. Por isso que a história do você não tem valor pelo que você faz, mas pelo que você é porque você é muito maior do que tudo que você faz. Aqui como mãe, aqui como profissional, aqui como amiga. Então a gente tem que dar um passo para trás, relembrar isso, porque só quando a gente seta isso, quando a gente dá aquela enfim, essa equalizada é que a gente tem condições de aproveitar esse privilégio que é a infância. Que se não tiver bem, acaba virando um fardo enorme. Uma tortura, né? Uma tortura. E parte aí total desse autoconhecimento, desse cuidado que a Bárbara fala todo dia. E se tem uma mãe que não tá bem, não vai cuidar bem, gente. Não sabe, tem. se olhar primeiro, falar, não, eu também importo, eu preciso descansar, eu preciso me cuidar. Né? Eu preciso fazer uma atividade, comer melhor. Também é gente. Mãe também é gente, né? Mãe também é ser humano. Que Tem sentimento, delícia. precisa se acolher. Olha, e é muito incrível. Que Deus abençoe, que você continue levando luz para essas mães, as ferramentas super importantes. Fale bastante lá no Instagram sobre essas ferramentas, tá? Meninas, procurem a Ale, chamem no direct, façam uma consulta, uma avaliação, acreditem, tem ferramentas práticas. A gente não tem que saber o que fazer em tudo. De tudo, a gente não precisa saber de tudo, né? Não. E a gente erra, né? Como eu falei, eu falo lá às vezes, eu tendo ferramenta, eu erro, só que eu sei voltar. Eu sei voltar, eu né? sei. Tipo, opa, errei Tô aqui, aprendendo. escorreguei. Lembra lá da longa caminhada. É isso. O futuro tá ali, o destino tá ali. A gente pode pausar, pode descansar, mas a gente chega. O bom é que me disseram que só os 40 primeiros anos da maternidade é que são difíceis. Depois a gente acostuma. Eu vi sua mãe arrumando seu cabelinho esses dias. Maravilhoso. Eu vi sua mãe arrumando seus cabelinhos esses dias. E pior que foi ela que completou a frase. Eu falei, depois dos 40 anos, aí ela falou, a gente acostuma. Ou seja, não fica mais fácil. Os meus pais vivem zoando também. Quando a gente acha que os filhos casam e vão embora e que você vai viver sua vida, não, eles voltam com netos. Aí meus pais brincam porque junta eu e o meu irmão, são 7, né? Volta com 7 netos. Eu só tive 2 filhos. Continua pedindo permissão pra sair, né? Mãe, você pode ficar? Fica ele precisa precisa sair. Gente, eu não tenho isso. Apesar que esse final de semana a gente deixou as crianças eles quiseram ir passar as férias lá. Aí meu marido voltamos pra Indaiatuba, um olhou pra cara do outro. Vamos pra Campos do Jordão? Vamos. Passamos o final de semana lá. Delícia. E aí acabei nem postando, gente. Nem postei. Fiquei
off. Alô, maridos. Bárbara e eu faremos aniversário. Amanhã é esse aniversário, né? Amanhã é o dela, depois de amanhã é o meu. Maridos. Que, na verdade, nesse episódio, gente, quando vocês estiverem assistindo, não já vai ser. Já vai ter passado. Mas a gente aceita os parabéns nos comentários. E assim, os desejos de muita saúde. Muita saúde, que eu não passe o ano inteiro no hospital que nem eu passei. O ano passado com as crianças. Eu tô assim, ó, pedindo oração, gente. Que vai passar, tá? Eu juro que eu pra você não jogar um ferro na minha cara. Alguns anos, depois passa. Gente, obrigada mais uma vez, Ale. Ah, gente, agradeço, viu? E mais uma vez, gente, continuem. A voz de vocês é o acolhimento das mães. Né? Que a delícia voz isso, de vocês. Né, sabe, eu peguei por isso que eu tô falando aqui como convidada, já super honrada. A gente tá eu tô sensível ultimamente. Mas como ouvinte também, sabe? Essa questão da transição de carreira, gente, eu ouvi. Meu Deus, sabe quando você se identifica de você deixar o seu crachá de lado, deixar a sua carreira de lado, deixar o seu status de lado, porque você vai preencher uma ficha, o que você é? Ah, eu sou gerente bancário, né? O que você é? Ah, não sei o quê. Aí depois você tá lá, mãe. Sou mãe. Qual que é a sua profissão? Sou mãe. Você não sabe o que você fala. Você não sabe se você é dona de casa, você não sabe se você coloca a sua profissão de crachá, né? De formação. De formação. E aí hoje, de verdade, gente, tem dia que eu vou no consultório e falo, qual que é a profissão? Eu brinco, eu falo, pode pôr mãe? Eu falo, pode pôr mãe? Porque eu sou mãe. Porque eu sou pedagoga, mas eu vejo a minha primeira profissão como mãe. Eu quero ser. E eu acho que a gente muda toda essa situação quando a gente fala isso com orgulho. Eu falei. Quanta competência cabe dentro de uma mãe? Gente, eu falo, quando eu vou preencher a fichinha, qual que é a profissão? Mãe, pode pôr mãe. Né? Então, mas agradeço, Ale, meninas. Obrigada. Nós que te agradecemos, amamos. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Temos mais um. Meninas, esperamos que vocês gostem. Não deixem de apertar o sininho pra se inscrever no canal, apertar o sininho, deixar comentário, e feedbacks. No Instagram eu tô como alecena.pedagoga. Tá. A gente, na hora que começa o vídeo, a gente vai colocar lá uma tagzinha. Mas também vai estar na descrição, se vocês não verem no começo, tá na descrição. Tem um linkzinho. Clica, nos sigam nas redes sociais. Episódio novo toda quarta-feira, às 20 horas. Estamos sempre nas estreias lá no chat com vocês. É isso. Gente, beijo pra vocês. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada.